Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, nova casa do cavalo de corrida. Seja puro sangue inglês ou seja quarto de milha, se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. Hoje, pela primeira vez na história, desde o lançamento do nosso primeiro podcast, dia 30/4, nós teremos um episódio de bancada dupla. Eu tenho o prazer de receber pela primeira vez os dois mundos no mesmo momento. Fernão, da PPS, uma das maiores empresas de leilões do Brasil, vai falar um pouco dele, e Marcelo Balafré, da MBA GL Leilões, 33 anos no mercado. 33 e 45 anos no mercado. Então hoje nós vamos receber os dois aqui para bater um papo um pouquinho diferente. Eles terão momentos que vão voltar aqui contar a história individual de cada um deles, mas hoje falaremos para o novo proprietário do cavalo. Então estou imaginando, em função da demanda que eu tive, principalmente no Instagram e no YouTube, de várias perguntas me fazendo como eu entro nesse mundo. E em função disso, montamos esse episódio. Esse episódio tem a função de ser um tutorial do mundo do cavalo de corrida e das corridas de cavalo. Vamos tentar tirar aqui todas as dúvidas do novo proprietário. Se você é um interessado, um entusiasta e quer entrar nesse mundo, como entrar? Nada melhor do que os dois mais proeminentes, os mais antigos. Acho que Sim, no quarto dúvida, de milha, sem dúvida nenhuma, MBA é a empresa mais antiga atuante, existem outras, e no mundo do puro sangue inglês, a PPS. Então, nada melhor do que eles para nos conduzirem nessa conversa. Antes de eu começar com as perguntas, vou usar o poder de resumo, vou falar primeiro para o Marcelo. Quem é você no mundo do quarto de milha, Marcelo Balafré? Você falou bem, já para começar por Balafré, que é o nome do meu pai, há 50 anos atrás, exatamente, nós compramos os primeiros animais num leilão da King Ranch, era o último sábado de maio, em Presidente Prudente. Papai comprou, depois eu estava estudando ainda veterinária, depois aí eu entrei para o mundo da comercialização através da MBA. E aí, depois parou o nosso Aras, em 2000, e aí eu segui com os leilões até hoje. E foi uma chamada muito boa, porque quem me colocou nesse mundo foi o José Eduardo Prata Carvalho, da Remate, do seu tempo, você conhece, grande empresário, depois Sérgio Pisa, da Programa, Trajano Silva. Eu comecei com esses 3 baluartes da comercialização de leilão. Fernão, quem é você no mundo do puro sangue inglês em 30 segundos? Não, você vai ter, já que são 45 anos, você vai ter que usar um pouco mais dos 30. Obrigado pelo convite. A PPS foi fundada pelo meu pai, junto com os amigos, com os sócios, teve primo também envolvido, isso há 45 anos atrás. Meu pai já trabalhava em leilões na Sociedade de Criadores, que antigamente todos os leilões eram feitos pela sociedade. E aí os próprios diretores, meu pai era diretor de leilão dentro da sociedade, e os próprios diretores incentivaram ele a profissionalizar a questão da comercialização, incentivaram ele a abrir uma empresa para aquela questão de leilão passar a ser uma coisa profissional, não ser aquela questão dentro da associação. E aí ele abriu a PPS e estamos nisso desde 1980. Hoje eu sou o sócio-diretor ali, então eu que controlo praticamente tudo. Essa é a nossa história, estamos aí há 45 anos. Vamos falar dos dois. Marcelo, leilão de norte a sul. Você também não só fazendo os leilões na Praça de São Paulo, também fazendo os leilões no Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho, Marcelo, qual é a abrangência da MBA? Quais são os grandes leilões de potros e quais são esses criadores que você abrange de norte a sul do país? Só para ter um início, a MBA, como ela abriu, o mercado era muito aberto. Eu cheguei a fazer leilão de avestruz, de ovinos, bovinos, o que tinha não feito pela frente aparecia, a gente fazia, foi muito bom. Depois o negócio foi segmentando, eu fiquei forte no quarto de milha que comecei, porque meu pai já criava quarto de milha, tinha um fluxo melhor, e depois fomos ficando na velocidade, na corrida, porque também o nosso Aras se verteu para a velocidade. Então foi acontecendo as coisas para se ficar. Hoje eu estou
praticamente em Sorocaba e Fortaleza. Tem os leilões, a maior parte aqui, os presenciais todos do Jockey Club de Sorocaba e também lá no Fortaleza, que são 4. Fortaleza, a gente vai falar específico depois do Jockey Club de Sorocaba, mas em Fortaleza quais são os leilões de lá, para quem não conhece tanto? Lá no Jockey Club Cearense, começamos em janeiro com o Iguatu, né, do pessoal do Dodó Bezerra, de Iguatu mesmo. Depois vem o Primavera do Rafael Leal, depois vem o Monte Verde do Paulo Otávio e depois vem o Fortaleza, que é o Rafael Leal, Cláudio Rocha e Ranieri Mazzilli, os 3 aras que predominam lá. Nós estamos falando isso no caso do quarto de milha. Se a gente for falar de leilão de potro, que é o caso que a gente vai citar aqui, esse ano, 2025, vendendo geração 2023, perfeito? Perfeitamente. Vou dar uma parte, no caso do Fernão, a gente tem uma particularidade. Também a mesma coisa acontece, eu também vou pedir que você me cite os principais eventos distribuídos durante o ano teu, mas no teu caso específico, o mundo do puro sangue inglês tem uma particularidade, você tem alguns poucos criadores que vendem geração 2024, é isso, né? Isso, a questão de 5 anos atrás, o Santa Maria de Araras, que é o maior criador, né? Do Brasil em número, né? Ele cria aproximadamente 120, 130 potros por ano. Ele mudou a filosofia dele, ele vendia também potros 2 anos e ele passou a vender os potros desmamados. Então esse ano ele já vendeu a geração 24. 24. Ele passou a vender agora sempre desmamado e aí o Primeira vez? Não, já faz 5 anos que ele está nessa linha de vender o desmamado. Ele já vende o desmamado e não termina de criar. Quem termina de criar é o comprador. O comprador compra, termina de criar e segue. Então, se eu quiser um potro oriundo do Aras, Santa Maria de Araras, para quem não sabe, do seu Júlio Bozano, eu sou de mercado financeiro, então um dos nomes mais conhecidos desse mundo. Se eu quiser um potro oriundo Santa Maria de Araras, hoje eu tenho que comprar ele desmamado, eu não tenho oportunidade de sobreano. Tem que comprar ele desmamado. Se você quiser adquirir diretamente o Santa Maria de Araras, é desmamado. Obviamente que tem alguns investidores, e aí vale até como investimento, comprarem os desmamados, terminarem de criar e no ano seguinte revender, ofertar em leilões. Isso acontece. E muita gente acaba tendo sucesso, né? Acaba tendo um ganho, né? Que nos Estados Unidos se chama muito de pinhook. Nos Estados Unidos existe essa figura muito importante, que é o cara vai no leilão de desmamado, compra um desmamado, termina de criar e bota no leilão de ano. No ano seguinte. Isso é um mercado muito importante nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, acabou com essa mudança do Araras, acabou tendo essa... Mas assim, são poucos, né? São poucos porque acabam os cavalos, os proprietários mesmo já acabam comprando desmamado para cudelaria deles, para ficar então, com eles. Tirando essas exceções como Santa Maria de Araras, que está vendendo em 2025, geração 2024, vamos se concentrar nos leilões de geração 2023 que estão acontecendo em 2025 agora. Me conta quais os principais eventos que aconteceram comandados pela PPS durante o ano de 2025, potros. Então, eu tive assim, a gente tem os eventos são muito atrelados, talvez, ao calendário clássico das corridas, né? Então, as 2 principais provas do Brasil de cavalo de corrida são o Grande Prêmio São Paulo, que acontece em maio, aqui em São Paulo, e o Grande Prêmio Brasil, que acontece no Rio de Janeiro, agora na 3ª semana de junho. Ambos 2.400 metros. Ambos 2.400. Um dado importante, assim, o festival, a gente chama até de festival, assim, a prova principal é o Grande Prêmio São Paulo e o Grande Prêmio Brasil, mas a gente trata isso de um festival porque não é só uma corrida, não temos só o Grande Prêmio Brasil, não temos só o Grande Prêmio São Paulo. Em ambos os casos, a gente tem 4 principais provas, que a gente chama as provas graduadas de Grupo 1, onde tem a 1.000 metros, que é a prova de velocidade, a gente tem a milha, que é uma prova mais, vamos falar, mais democrática para todos os cavalos. Nós temos os 2.000 das éguas, reservados somente às éguas, que a gente chama, praticamente é o São Paulo e o Brasil das éguas, né? A gente chama. E o Grande Prêmio São Paulo e o Grande Prêmio Brasil, que obviamente dentro do festival é a principal prova. Então, a distância clássica para o sangue inglês é entre 2.000 e 2.400 metros. Se você for pegar o Kentucky Derby, o Arco do Triunfo, todas essas provas vão girar em torno dessa distância, entre 2.000 e 2.400 metros. Então essa é a nossa prova clássica. E em cima desses grandes festivais, em torno deles estão os principais leilões de puro sangue. Os principais leilões, né? Então eu tive, já no Grande Prêmio São Paulo, eu tive um leilão onde reunimos alguns aras juntos no mesmo leilão e fizemos esse evento, a gente já vem fazendo. Agora, daqui 2 semanas, né? Nós estamos falando hoje, dia 9 de junho, então... Agora no dia 22,
tem o Grande Prêmio Brasil. Então, na próxima semana, nós estamos falando agora na próxima semana, eu vou ter 3 grandes eventos, talvez os meus 3 principais leilões vão acontecer nessa semana do Grande Prêmio Brasil, que é o leilão onde eu reúno o Eternamente Rio, Mondesir e Doce Vale, isso na quarta-feira. Na quinta-feira eu tenho Fronteira, Anderson e convidados. E na sexta, e no sábado, o leilão presencial lá no Rio de Janeiro, no Tatersal, é o leilão do Santa Rita. Santa Rita da Serra. Então, esses são os principais leilões. Obviamente que depois a gente tem outros leilões durante o ano todo, espalhados ali. O leilão de potros, já tivemos. Leilão do Figueira do Lago, leilão do Classic Sales, leilão Premier, que nós tivemos recentemente. Então, nosso mercado é basicamente isso. E, obviamente, as outras empresas também têm os seus leilões espalhados durante essa temporada. Marcelo, falando no mundo do quarto de milha, eu sinto uma similaridade. Então, em cima das principais provas, a gente não tem a história e a antiguidade que existe no mundo do puro sangue inglês, mas em cima de Brazilian Futurity, de Mega Race, e agora esse ano é um ano um pouco diferente, você vai até comentar do Porto do Futuro, mas você tem ali no primeiro semestre as principais provas, as principais dotações e os principais teus leilões, né? São quase todas as provas importantes têm leilão, né? Nós começamos com um torneio início, que é muito tradicional, junto do leilão do Aras Vista Verde, né? Então, um leilão muito tradicional, muito bom. Quando abre o torneio início, para quem não conhece o Jockey A gente Club depende do carnaval. Normalmente, 15 dias depois do carnaval. Passa a primeira semana, vai... Esse é o primeiro grande evento. Nisso. O primeiro grande evento daqui é o torneio início tradicional, uma prova muito antiga também, né? Desde os 2000, por aí, já tem mais de 20 anos. Aí depois nós temos o Brasília, junto com o Portofino. Aí depois nós temos o Prata, né, que é um dos leilões tradicionais, junto com a América. Aí temos... Deixa eu fazer uma parte nisso. Eu acompanho os dois mundos, mas eu poderia dizer que, eu não sei por quanto tempo, o leilão do Aras Prata, do Érico Braga, ele vem sendo como o leilão de médias mais altas há bastante tempo, né? São os recordes. Praticamente sempre. As médias mais altas do quarto de milha ocorrem no leilão do Aras Prata. Sim, ele começou o leilão dele junto com o Gianni, do Santo Ângelo, e o Fernando Muniz, da Chalacô. Eram os 3. Prata, Santo Ângelo depois e eles Chalacô. se desmembraram. Depois eles desmembraram, o Prata seguiu, o Santo Ângelo parou, o Chalacô também, e ele continua, ano a ano, evoluindo a sua genética, o seu investimento, a sua criação, e o mercado reconhece bem, porque no ano seguinte, nas pistas, acontece as coisas. Resultado. Tem resultado. Isso é o mais importante, resultado. Uma coisa interessante que eu vi no mundo do quarto de milha, vários criadores acabam aportando bolsa extra para as premiações. É o caso do leilão do Vista Verde, do Mauro. Vista Verde, ele dá um Conta bônus, um pouquinho dessa história. Na medida que começou assim, o grande prêmio vai ficando defasado, eles buscam um plus. Então, vamos lá, se ganhar um cavalo da minha criação, eu aporto um dinheiro a mais. Então, alguns fazem isso. Por consequência, quando o próprio Brasília e o próprio Mega Race diminuíram a dotação direta, o que era? Tipo assim, um exemplo, tem que 100 potros dá 5 mil para dar 500 mil. 100 potros dá 10 mil para dar os 500 mil no caso do Mega Race e Brasília. O ano que não teve isso, aí os promotores, no caso, Portofino e Ana Dantas, garantiram. Eles falaram, não, se não tiver, a gente complementa. Para não deixar cair. Mas, felizmente, não precisaram aportar tanto, porque o volume de inscrição é atrativo, né? E esse ano a gente teve um atrativo maior que o Jonatas conseguiu na BQM, o Potro do Futuro da BQM, que é a nossa prova mais antiga, nós temos ela desde 78, também tem R$1 milhão na dotação. Então, ficou forte a premiação esse ano. São dois mundos, a gente tem algumas diferenças aqui que eu vou querer tratar com vocês. Vamos falar, primeiramente, vou falar das partes iguais. Eu posso dizer que a safra das duas raças de leilão de potro, elas meio que se assimilham, né? Então, se eu quiser comprar um potro interessante, tanto no quarto de milha quanto no puro sangue inglês, eu tenho que me concentrar ali no primeiro semestre, é isso? Entre abril e junho, né? O PSI é bem entre abril e junho. Os primeiros leilões começam em abril e agora em junho praticamente terminam. Obviamente depois sempre acaba aparecendo um ou outro leilão.
O meu é de março a junho, julho. Né? É a primeira safra. Vamos explicar, para a gente parece natural, mas para quem está iniciando nesse mundo não, por que a gente tem essa concentração de leilões e por que os cavalos no hemisfério sul, eles acabam, para poderem competir dentro de uma geração, tendo só praticamente 6 meses de nascimento. Para a gente parece meio óbvio, para concentrar, para não ter uma discrepância de desenvolvimento corporal, mas deixo com vocês. Me conta um pouquinho dessa concentração e explique para o leigo por que se concentra nascimento, como contrapartida, a gente vai ter uma concentração das safras dos leilões. Assim, o PSI, acredito que o quarto de milha também vai na mesma... Os nascimentos, eles obrigatoriamente, não obrigatoriamente, mas eles têm que ocorrer no segundo semestre. Os nascimentos têm que ocorrer no segundo semestre. Isso para que a gente não tenha uma disparidade muito grande de nascimento e também porque acho que a natureza do animal pede que as mães tenham os produtos, como é que eu vou dizer, no final do inverno, começo da primavera, né? Então eles não vão pegar o verão. Acho que isso... A mesma coisa vai acontecer no hemisfério... Os potrinhos, né? Saúde dos potrinhos. Então, a mesma coisa vai acontecer para os países do hemisfério norte. O inverso. É o inverso, completamente o inverso. Então, se você for para os Estados Unidos, para a Europa, os potrinhos vão nascer no primeiro semestre. Todos eles vão nascer no primeiro semestre. E você, afunilando para 6 meses, você vai ter um ganho ali de competitividade entre todos os animais. Você não vai ter uma distância muito grande de 11 meses de diferença, porque esses cavalos... Diferente, por exemplo, de pismo, os nossos com 2 anos já estão correndo, tanto o PSI quanto o quarto de milha. E cá entre nós, a gente já tem um pouco de uma... A gente já vê ali o potro de junho para o potro de novembro, dezembro. Já há uma diferença. Já existe uma diferença, não é um fator limitante. A gente já viu muito potro nascido em novembro que vem a ser um craque, mas se a gente tivesse um potro de janeiro um potro de novembro, dezembro... A diferença ia ser muito grande. Ia ser muito. Tanto é que, às vezes, quando acontece de algum animal nascer no primeiro semestre, ele obrigatoriamente vai ter que correr com a geração anterior. Porque isso acontece. Às vezes, uma égua pode antecipar um parto e o potro vir a nascer ali no dia 28, 27 de junho, 20 de junho. Ele obrigatoriamente vai correr. Ele é da geração passada. Ele obrigatoriamente vai correr com a outra turma. Ele vai correr uma grande desvantagem. É lógico que depois, com 4 anos, o PSI ele leva isso mais a 4 anos, ele vai diminuindo essa desvantagem, mas no começo isso pesa bastante. Vamos imaginar. Então a gente tem uma concentração não obrigatória, mas para ele cair dentro de uma geração e não ter essa discrepância. Então os potros eles nascem de 1º/7 até 31. Eles poderiam nascer em janeiro. Fim de setembro é ideal, de outubro no máximo. Entendeu? Ele poderia até nascer em janeiro, não teria problema nenhum, mas ele vai ter uma desvantagem. Os criadores tentam nascer até final de outubro. Então a gente acontece de novembro e dezembro, tem bastante... É pouco. Então quando eles vão para os leilões que vocês comandam, eu estou imaginando que... Estamos falando 2025, eu estou vendo potros subirem no palco, estarem sendo exibidos da geração 2023. Então eu vou ter potros da geração de 2023 de 1/7 até final de outubro, novembro por ali. E esses potros vão competir entre si no próximo ano. Eles estão vão perto de fazer 2 anos, é a hora de comercializá-los, porque ainda não foram mexidos. E aí a gente tem uma similaridade das duas raças. Ambos oferecem esses potros geração 2023 pelas empresas de vocês, dentro agora dessa concentração do primeiro semestre de 2025. Sou um novo proprietário. Marcelo talvez lembre, não sei se lembra disso ou não, mas eu, quando eu entrei no quarto de milha em 1999, né? Liguei para o Marcelo, fiz meu cadastro, falei, por acaso era um leilão que ocorria aqui em São Paulo, no Tatersal, aqui no Jockey Club de São Paulo. O quarto de milha usava Super Early. Exatamente, Super Early. Vou lá, entro, compro nisso. Então, eu quero entrar nesse mundo. Geralmente as pessoas têm um conhecido, alguma coisa que podem fazer às vezes e apresentar. Mas não, eles devem procurar vocês, fazerem o cadastro, aprovarem todo o crédito, a gente vai falar depois do parcelamento, para poder ter o cadastro apto para ir para o leilão de vocês, seja virtual, seja presencial,
lançar e poder adquirir. É Sim, isso, né? É isso aí. é É isso. assim que funciona. Vamos falar da particularidade das raças. Puro sangue inglês, eu acho que é uníssono o parcelamento, mas no quarto de milha a gente tem uma variação. Hoje, Marcelo, os leilões de quarto de milha, quando esse senhor, esse novo proprietário, está olhando um leilão, seja ele presencial ou virtual, e está vendo o valor apregoado, é o valor da parcela. Da parcela. E Sempre. de quantas vezes nós temos os leilões de quarto de milha, de quantas vezes esses leilões são feitos os parcelamentos? Os leilões de geração, que acontece no Jockey Clube Sorocaba, de 30 a 36. 30 a metade 30. está com 30 ainda, que é a mais antiga, Aham. e já uma metade indo para 36. Então, quando eu estiver apregoando R$1.000, eu estou, na verdade, se eu estiver num leilão de 30 parcelas, eu estou adquirindo um cavalo de 30 mil reais. 30 mil reais. É isso Se eu aí. tiver num leilão de 36, basta multiplicar por 36. 36 mil. No puro sangue inglês, como que funciona? No Puro Sangue Inglês, a gente trabalha única e exclusivamente com 15 parcelas. É lógico que isso é um fator de escolha do vendedor, né? Mas toda a raça praticamente... Não tem ninguém, né? Não tem, Potro não. Potro todo mundo trabalha com 15 É o ideal, parcelas. hein? 15 parcelas. Eu acho perfeito. Na verdade, vamos fazer uma parte, se a gente olha o mercado internacional, é cash. É cash, isso no mundo inteiro Na minha parcela visão, na minha opinião, o melhor que nós tivemos foi 14, que era 2 e 10. Quando você pagava a última, no Você já mês terminou. seguinte era o outro leilão. A gente Então até questão de 8, você 10 entrava anos num zerado no outro. uma questão de uns 10 anos atrás, a gente fazia em 12. É porque o Puro Sangue Inglês nunca fez parcela dupla, né? O Puro Sangue Inglês nunca Sempre trabalhou com parcela dupla, sempre com parcela única. Então é uma mais 14. É uma mais 14. Não tem duas. Nosso prazo vai demorar. Demora-se 14 meses, porque a primeira é no ato. Então, Sim. o Passa prazo do acaba ano. se levando 14 meses. Antigamente a gente trabalhava em 12 justamente com essa filosofia, para quando chegar no leilão do ano seguinte, você já tá zerado. tá zerado. Tá zerado. Isso era bacana. Então, mas hoje o mercado já entendeu as 15 parcelas e a matemática é a mesma que você falou, é pegar o valor do lance, todos os leilões no Brasil inteiro, independente de cavalo, gado, de qualquer... Tudo parcelado. E é sempre a pregoação na parcela, nunca no valor total e depois se divide, né? Isso... Então, uma coisa interessante para a gente poder entender, primeiro, precisa se ter crédito, precisa estar cadastrado. Então, antes de qualquer coisa, você quer se aventurar Você nesse fez mundo, isso. eu fiz isso. Por favor, veja o leilão que você está interessado em lançar, se aproxime dessa empresa organizadora, no Isso. caso a PPS, TBS, ProTurf e as respectivas no mundo do quarto de milha, MBA e as demais. Faça o cadastro nessa empresa para ter o seu cadastro aprovado, para daí então você estar apto para poder lançar nos leilões. É isso. Vamos lá. Comecei a brincadeira. Então, existem outras maneiras infindáveis de você poder começar no mundo do cavalo de corrida, comprando animais prontos, comprando animais diretos vendidos nos leilões de treinamento ou não. Hoje aqui a gente vai tentar explicar, para tentar simplificar, vamos tentar explicar o mundo dos potros. O que é um potro? O que eu estou comprando quando eu estou comprando esse potro? Porque ele não correu, ele não foi domado. O que vai balizar esses preços? Por que um potro vai custar mais? O que vai custar menos? A gente está falando de cavalo de corrida. O que você falar para o puro sangue inglês, eu tenho certeza que vai valer para o quarto de milha. É a mesma coisa. Exato. Uma coisa, né? Explique para esse novo proprietário o que ele vai estar vendo e o que o mercado junto com ele vai estar vendo e vai estar balizando de preço. Eu acho assim, é lógico que você comprando um potro, você está comprando ali um sonho, né? Você está já visando a campanha dele, o que você quer correr, o que você quer ganhar, e obviamente sonhando em ganhar um Grande Prêmio Brasil, que é a principal prova do Brasil, ou uma prova de velocidade, se você tem um perfil mais de velocidade, enfim, você está sempre visando isso. O que a gente chama muito, a gente usa um jargão que a gente fala, você está ali comprando quase que um bilhete de loteria, né? Bilhete fechado. Um bilhete fechado, porque você não sabe, muito menos o vendedor também não sabe. Porque ele não foi testado. Ele não foi testado. Então a gente está vendendo os animais que a gente chama de animais chucros, eles não foram domados, não foram nada, ninguém sabe, o animal não foi nem domado. Então a gente não sabe quanto é que é, qual o potencial dele. Então, como é que é feita a valorização dele? Por que um animal vai custar, talvez, 3, 5 vezes o preço de um outro no mesmo leilão? Você vai encontrar animais com filiações parecidas e talvez com preços diferentes. Obviamente que vai levar em conta o físico, o pedigree, entendeu? Você vai ver pai e mãe
e vai ver o histórico dos irmãos, enfim, você tem que ver toda a linha materna, né? E saber quem é o pai. Isso vai te levar a tomar a decisão de quanto vale aquele cavalo. Então, basicamente isso. Você tem que analisar o físico, ver qual que é a sua pretensão, porque a gente sabe que tem cavalos no PSI talvez muito mais, né? Porque no PSI a gente tem uma gama maior de distância. Então, tem aquele cavalo com perfil de velocidade, tem aquela fêmea com perfil de velocidade, com perfil de fundo, que é aquelas provas que a gente já falou. Então, tudo isso vai balizar o preço do cavalo. Marcelo, o interessante a mesma coisa, o interessante que a gente nota é que nunca, não é uma ciência exata, não tem chance. Não tem como. Então, se você pegar 2 irmãos próprios, nascidos no mesmo mês, eles dão preços diferentes. É o físico, é o feeling da pessoa de gostar mais desse ou daquele, ou, que é o que eu sempre falo, o porquê que um potro é mais valorizado que o outro. Porque teve 3, 4 querendo aquele, eles vão se disputar. E aí vai lá sobe o preço, né? Sobe. Então é a disputa direta, não tem o interesse, é a visão, né? E eu acho que é o que eu sempre falo para os meus clientes, você tem que comprar aquilo que você goste, né? Que você viu aquele animal, não apenas, você me falou que ele é irmão de cavalo bom, filho de cavalo bom, mãe de cavalo bom, o físico é bom, então eu vou lá e compro. Não, vá se interessar. Cavalo tem essa O cavalo conexão, tem que te passar essa pô, eu me interessei, gostei do cavalo, eu tive essa sensação com ele, então... Não, eu já tive casos de que o comprador não queria muito que comprar, estava meio zangado no leilão, e o treinador chegou e falou, não, o senhor não pode deixar passar esse. Pelo amor de Deus, o senhor compra esse, ele turrão com o cara, não, e aí, não, vai, e era o Boava. Acabou comprando. Bata craque. Não, o treinador tava com aquela visão. Sim, tem isso também, tem aquela... O treinador que a gente fala aqui é aquele cara que vai te assessorar, né? Ele vai cuidar, né? Do cavalo para você. Então, muitas vezes tem esse feeling também, daquela pessoa que você tem assessoria, que vai te orientar. De repente, ele mesmo pode te orientar. Olha, eu gostei muito desse cavalo, acho que você deve ir lá nesse leilão e comprar esse cavalo. Mas eu não gostei tanto. Não, mas vai lá que eu gostei, tô te pedindo. Se você não comprar... Ele analisou, ele viu, ele acompanhou. Se você não comprar, vou indicar para um outro cliente meu. Então, aí o cliente vai lá e, de repente, ele nem tem aquela sensação ainda com o cavalo, mas acaba comprando e acaba virando um craque. E outra coisa, 33 anos, 45 anos de mercado. Tem muita história nisso, né? Tem, tipo assim, coisas que foram caríssimas e que não correram, coisas baratíssimas, pichinchas que voaram. E eu acho que isso é a mágica dessa brincadeira, exatamente como você falou, não é uma ciência... Se fosse uma ciência exata, era fácil, né? O vencedor ia bater recorde todo ano. E nem sempre isso acontece. Não. E a gente tem várias histórias nas duas raças. Vou tentar... Só te cortando, o Nilcinho tem o Nilson Genovese, que é o leiloeiro principal das raças, tanto do PSI quanto do Quadrim. Ele fala uma coisa sempre no leilão e ele tem razão. O cavalo não sabe ler o mapa do leilão. Para quem não sabe, o mapa do leilão é o resultado que a gente divulga após o leilão. Então, assim, o cavalo não sabe quanto que ele custou. Ele não sabe se ele foi o lote mais caro ou se ele foi o lote mais barato. Entendeu? Então, o que ele vai se mostrar... Quando ele quer correr, ele corre. Quando ele quer correr, ele vai correr. Assim como o caro também não sabe que ele foi o mais caro, que ele tem obrigação, que ele tem aquela obrigação, teria a obrigação de recuperar o investimento do proprietário. Então, é isso. O cavalo não sabe o quanto ele custou e se ele tiver o potencial, tiver no feeling dele, ele vai correr. Não, e ali é uma sequência, né? Porque, só para quem não entende, que nem você está falando... A coisa começa lá atrás. Ou você tem uma égua, vai escolher a cobertura, o casamento que deu certo, que você analisou as genealogias dos bichos que são vencedores, tem que emprenhar, tem que parir, isso que ele tem falou, que criar, tem todo um... Para chegar nesse 1 ano e meio, 2 anos no leilão, muita água já passou. E depois continua a água com o comprador até correr. Isso que ele falou. O criador que está vendendo, ele não cobriu aquela égua com aquele cavalo assim... Do Deus dará. A Deus dará. Ele escolhia, põe qualquer um, entendeu? Não é que está no piquete, estão no pasto e qualquer garanhão cobre qualquer égua e depois nós descobrimos quem que é. Tem tudo um estudo por trás, tem todo um processo que ele está analisando, ele está escolhendo a melhor égua para o melhor cavalo, o perfil que dá um cavalo mais alto, o cavalo que dá mais baixo, que égua que eu tenho que dar para esse cavalo, que tipo de cavalo eu tenho que dar para essa égua. Então, existe o objetivo do seu programa, a pessoa que quer começar, ele pode ter certeza que a coisa ali que está feita foi estudada, foi criada exatamente. Com carinho, tem todo e hoje eu acho acontecimento, né? Que em ambos os mercados é
tão caro se aventurar nisso no criador, não tem mais bobo, né? Quem cria quarto de milha e quem cria puruçã inglês, não tem nenhum aventureiro que vai cruzar, sei lá, jacaré, tatu com cobra. Se tiver, ele aprende rápido. Ele aprende rápido. A primeira, segunda compra, normalmente é no impulso, vai, não vê direito, depois... Quando viu, ele aprende rápido. Hoje os criadores em si, seja de puruçã inglês, de quarto de milha, eles dedicam tempo. Gente instruída, ninguém mais, como não é uma coisa mais barata, ninguém vai mais ao acaso, vou fazer um experimento. Geralmente você vai testar alguma coisa sem que dúvida, tem uma... sem não, dúvida. E o próprio vendedor, quando chega no dia do leilão dele, que a gente chega lá 2, 3 dias antes, fica lá no Tatersal, quando vai chegando os convidados, as pessoas interessadas, eles são os maiores agentes. Uhum. Olha, tem história esse ponto, ele conta. É um bate-papo, é um relacionamento, é um banco de informações muito importante. Quem vai começar tem que chegar lá e se aproximar das pessoas que entendem, para poder ter uma orientação melhor. Fernão, vou usar você agora falando disso. Nós temos 2 mundos aqui, o quarto de milha com o Marcelo, o puruçã inglês com você. Hoje, a grande maioria dos leilões de sucesso de preço mais alto, no quarto de milha, são presenciais, acontecem no Jockey Club de Sorocaba. Eu fiz e acho gostosíssimo, para mim faz parte do processo, o mundo do puruçã inglês, o seguinte... Hoje você tem, por uma questão, a casualidade de mercado, um mundo dos teus leilões mais virtuais. Mas os criadores, eles são aptos e gostam de receber antes nos seus aras para que a gente possa visitar e ver esses potros que depois vão entrar num leilão virtual. Então, muita gente, quem está assistindo, no mundo do quarto de milha é fácil, você vai lá, o leilão é presencial, 2, 3 dias antes, eles vão estar no Jockey Club de Sorocaba, você vai poder inspecionar. Mas eu acho, assim, e aproveitei bastante, porque vira um evento de final de semana com a família, entrei num leilão teu, tudo bem que esse programa provavelmente ele vai subir, já vai ter acontecido, mas agora, a gente tem quais os leilões? Doce Vale Eternamente Rio e Mondesir, é o meu leilão. Vamos falar desses. Esses 3 criadores estão baseados onde? Em Bagé. Em Bagé. Então, se você quiser ir para Bagé antes do evento do leilão, você vai ser muito bem recebido por ele. Muito bem recebido por todos, entendeu? Bagé, para quem não acompanha o mercado, o mundo do PSI, é praticamente a nossa meca, né? Ali é a capital, né? É a capital do PSI. Nós hoje temos 2 grandes polos criadores, que é Bagé. O Rio Grande do Sul é um estado bem criador. A terra é fantástica lá. Mas o gaúcho é muito ligado ao cavalo. Ele tem, você vê eles gostam, faz parte não só do PSI, do crioulo, de todas as raças, eles têm uma ligação muito forte com o cavalo. Então, e ali no Rio Grande do Sul, Bagé é a capital do PSI, que a gente chama. E no Paraná, ali em São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, próximo de Curitiba, se formou um outro grande polo, com grandes aras, importantes aras, ali fixados no Paraná. São Paulo foi, há muito tempo atrás, uma potência, né, de criação, mas daí, obviamente, que... Pelo preço da terra, aquilo acabou que... Hoje ainda temos alguns aras aqui em São Paulo. Figueira do Lago. Mas, por exemplo, o Figueira do Lago, um dado importante do Figueira do Lago, ele não tem no aras dele nenhuma égua. Nenhuma das éguas mora no aras. As éguas estão no Rio Grande do Sul, em Bagé, ou no Paraná. Por quê? Porque ali onde estão os garanhões, os principais garanhões... Para elas poderem serem servidas, porque é diferente do quarto de milha. A gente não tem a inseminação, você já falou aqui em outros programas sobre isso, então a gente não tem a inseminação, então a égua tem que estar presente no aras, a monta é natural, e obviamente a gente não vai mandar uma égua para cobrir e para voltar, porque às vezes a égua está com o potro ao pé, então a égua já mora. O que o Figueira do Lago faz? Desmamou o produto, aí ele traz. Ele traz para a propriedade dele aqui em São Paulo. E aí ela termina de criar, eu falo ela porque é uma proprietária, né? Ela termina de criar aqui em São Paulo. Então, a gente tem esses 2 grandes polos, que é Bagé e Curitiba. Agora, voltando ao teu ponto, sim, a questão da pandemia nos trouxe essa novidade do leilão virtual. Até então, a gente não tinha leilão virtual para potos, sempre foi leilões presenciais. E, obviamente, a pandemia nos forçou a isso naquele período. E aí, os criadores mesmos viram que funcionava e tomaram gosto. E para preservar os animais, eles preferem não mexer nos animais, não trazerem para um leilão presencial.
E sim, eles estão abertos a receber a visita, serão todos muito bem recebidos. É um grande programa para quem gosta de cavalo, para quem quer conhecer. Não, passar um final de semana e ir visitar Bagé, ou que Dia seja de campo, Paraná. né? Que a gente chama, é maravilhoso. Maravilhoso. Sabe? E assim, são propriedades maravilhosas. Os proprietários ou os veterinários que estão lá estão super dispostos a receber e vão mostrar não só os produtos, vão mostrar os garanhões, vão mostrar as éguas. É legal para você conhecer a história. É um super programa. Dá uma aula, né? Da criação, fala tudo. São dois mundos diferentes. No quarto de milha você não precisa fazer isso. Se for, também vai ser super bem recebido. Tem gente que vai antes. Tem gente que vai antes vendo Aras, mas você tem ali o advento que 3, 4 dias antes dos eventos no Jockey Club, dos leilões no Jockey Club de Sorocaba, a potrada estão todas lá. No Puro Sangue Inglês não, mas você tem essa novidade que eu acho que faz parte desse mundo do cavalo. Você pode levantar daqui de São Paulo, da onde você estiver, e visitar os Aras, e eles recebem muito bem. Uma coisa interessante nessa história toda é que tanto você vendo o cavalo como você não vendo o cavalo, existe uma equipe de assessores, treinadores e tudo mais que você pode consultar. Deve consultar. E eles vão poder te aconselhar nisso. Eu, por exemplo, me acho super entendido e depois de algumas observações feitas por gente muito mais experiente, eu falei, é verdade, eu não tinha visto aquele pequeno detalhe no determinado. Então, por isso, é super importante ter um advisor, um conselheiro para poder fazer isso. Né? Nos dois mundos isso funciona. Né? Não deve comprar um potro de geração sem examinar, sem pedir para alguém ver, porque são olhares diferentes. Você deve, na minha opinião, pedir para o seu veterinário e para o seu treinador que você vai dar os produtos. São dois profissionais extremamente competentes e que vão te avaliar porque eles têm interesse de pegar um animal, vamos dizer assim, sadio, que vai ter resultado. Tem que olhar, né? Os aprumos, o cavalo é um atleta. Parte do princípio. Não que cavalo torto não ganhe, pelo amor de Deus. Temos muita história já para falar disso, mas não é o comum, né? Então, o comum é examinar, ter uma coisa, porque ele acaba tendo um efeito residual para a reprodução depois. Então, pode ter uma sequência, né? Eu falo, por exemplo, para alguns proprietários que já estão no mercado, né? Para o proprietário, eu falo, quando você olha um cavalo, seja no vídeo, seja pessoalmente, tente ver as qualidades do cavalo. Não tenta procurar os defeitos. Deixa os defeitos, aqueles detalhes, para os teus assessores. Né? Porque eu acho que o proprietário ele tem que sentir isso, ele tem que ver aquele cavalo, gostei desse cavalo. Amor à primeira vista. Exatamente. E aí, obviamente, vem o treinador, vem o veterinário, vem um agente que o assessora e fala, olha, esse cavalo eu senti que o joelho tem um pouco de desvio. E aí sim você acaba vendo. Obviamente que os proprietários já sabem, muitos já sabem ver esses detalhes, né? Mas o meu pai falava, antes de ver não procure os defeitos, procure as qualidades quando você vê um potro, porque muita gente já vai procurando. Será que ele é torto? Como é que são os aprumos? Então, eu acho que o proprietário em si, não, ele tem que procurar aquele animal que vai agradar a ele, né? Ele tem que buscar isso, Nos dois mundos, falando com a quantidade de aconselhamento que você pode ter, veterinário, treinador e tudo mais, a gente... Assim, o cavalo perfeito, que tem o melhor pedigree possível. Geralmente os pais, é difícil ter um pai não testado. Geralmente você tem um garanhão já, mas que você tem uma mãe mega produtora, que você tenha toda a morfologia correta. Isso geralmente ocasiona um preço alto, porque quer dizer, a grande maioria do mercado vai observar isso. Essa verdade, ela vale para as duas raças. Vale. Agora, isso não é dequalificador de que um cavalo, talvez com uma mãe na primeira ou segunda cria, que ainda não teve a oportunidade de colocar os filhos para correr, que ele não possa dar um craque. A gente tem histórias nas duas raças que aconteceram isso. Sim. Marcelo, vamos falar da última que a gente acabou de viver no mundo do quarto de milha. Conta a história de Anjo Dourado, do seu Ademir Rorato, Fazenda São José, que inclusive, infelizmente, esse programa vai subir na hora que o leilão dele já tiver acontecido, mas conta a história desse potro, o que ele fez, o que aconteceu. O Beabá foi lá, primeiro leilão e tudo mais. Ele foi vendido no leilão da MBA o ano passado,
Aí a compradora não tinha crédito para poder comprar. O senhor Ademir cancelou, falou, não vendo, e está cancelado. O treinador dele, Rivail, ofereceu para uma outra pessoa. A pessoa enrolou um pouco, não quis. Passou um tempo, ele ofereceu para o Robinho, para o Pica-Pau Azul, que ficou. Pelo mesmo valor que bateu no leilão, tudo certinho, o Robinho foi na conversa na confiança do treinador. Na confiança do treinador, que não tinha visto ponto, não tinha acompanhado o leilão, e comprou. É aquilo que eu falei, tem uma orientação boa. Comprou e deu o que deu. Ganhou o Brazilian Futurity e agora o Mega Race. Quer dizer, um craque. Vamos explicar bonito. O que é Brazilian Futurity e o que é Mega Race em termos de bolsa de premiação. O que esse cavalo fez? Então, o Brazilian Futurity, né, a dotação dele, 1.200.000 esse ano. Era 1 milhão, o Marcos fez um aporte de 200, então foi o grande prêmio com maior dotação que nós temos, e que é oriundo de um conjunto de inscrições antecipadas, uma bolsa que dá esse valor. E o Mega Race é a mesma coisa. Para o primeiro colocado foram 600 e poucos mil reais. 600 e poucos mil, quer dizer, o Anjo Dourado já ganhou mais de 1 milhão, já se tornou um cavalo milionário. Ele ganha o Brazilian Futurity e na sequência ele ganha o Mega Race com mais 400 e poucos mil. Então 600 do primeiro, 400 do segundo, ele fez 1 milhão. 1 milhão e realmente... Foi um cavalo vendido a quanto de parcela, você lembra? 90 mil. 90 mil. Era um leilão de 30. Então vamos pensar, estava longe dos preços médios mais altos, era um cavalo, em teoria, dentro da normalidade, Tem um detalhezinho, entende? Que não impede ele de correr, ele é prognata. E isso, na hora da venda, cai muito. Cai muito. Não na hora da corrida, mas na hora da venda, deprecia, né? Sem dúvida. Entende? Então imagina, o cavalo foi feito. Mas só que ninguém avisou para ele que tá prognata não pode correr, né? Corre muito, né? Tá aí, né? Ganhou 2 grandes prêmios desse e vai pro Porto do Futuro com um sério candidato, né? Acho que completamente com favorito, né? Vai entrar lá, correr tudo bem, lá até lá. Imagina o seguinte, se a gente está falando com o Porto Futuro mais uma bolsa de 1 milhão, se ele fatura a primeira posição, ele fatura mais seus 400 e pouco, ele vai para 1,5 milhão de premiação em 3 corridas. Em 3 corridas. 3 corridas não, teve as eliminatórias, vamos falar em praticamente 6 corridas. 6 corridas, 2 bates, né? Me conta uma história parecida. Assim, eu vou te contar uma assim, o cavalo nem foi tão dos mais baratos em leilão, né? O Baobali, que famosíssimo para quem está no mundo. Por favor, quem depois entra no YouTube, Baobali, procura, vocês vão entender o que é esse cavalo. Esse cavalo, ele pertence, ele é criação do Santa Maria de Araras. E aí, na época em que o Santa Maria de Araras ainda vendia Potro Grande, da geração 2 anos, como os outros aras vendem. E ele entra no leilão e ele é lote 46. Diferente do quarto de milha, a gente no PSI, a apresentação, a ordem de entrada é a ordem do catálogo. É muito, muito raro um leilão mudar a ordem de entrada de não ser a do catálogo. Vamos fazer uma parte nisso, só para poder, já que a gente está falando dos 2 mundos... Fala isso. Geralmente, você publica um catálogo, é aquela ordem de entrada. Então, assim... nós já temos também alguns, mas não são todos. Então, assim... Eu já fiz essa pergunta para você. Falei, por acaso... Porque eu estou acostumado... Você está acostumado. Vai ser a ordem... Você fala, a ordem de entrada é a ordem do catálogo? Sim. No PSI, em 90% dos leilões, vão ser a ordem do catálogo. E aí, por conta disso, já existe um estudo, obviamente, do vendedor, às vezes com auxílio da empresa leiloeira ou de quem está assessorando, como é que nós vamos montar essa ordem de entrada, porque não é uma ordem aleatória. É uma ordem estudada. É uma ordem estudada. Então vamos colocar alguns cavalos assim, assados. Não quer dizer que o bom está no começo e o ruim está no final. Não é obrigatoriamente isso. Nenhum vendedor faz isso. O Baobali, ele sempre foi bom. Mas ele, num leilão de 60, ele era lote 46. Então, assim, há de se pensar que o Araras mesmo, dentro ali do plantel dele, entendia que havia cavalos fisicamente ou atrativamente melhores no começo. Tanto é que no mesmo leilão foi ser vendido o Billion Dollar, que foi um craque da velocidade. Hoje é um importante reprodutor da raça, né? Estava lá no começo e o Billion Dollar custou em leilão mais caro do que o Baobali. Os 2 foram comprados pelo mesmo proprietário, que foi o Estúdio Alvarenga, que hoje já não atua mais, já encerrou suas carreiras, mas enfim. O Baobali foi comprado, e depois ele é tríplice coroado. Um adendo aqui, a gente falar o PSI. Como é que funciona a carreira de um potro? Ele começa aos 2 anos,
Logo que ele vira 3 anos, então esse ano nós estamos virando agora, vamos virar os 3 anos a geração 22, que nós vendemos no passado. E aí vai começar a Tríplice Coroa. Nós temos 2 principais Tríplice Coroas, existem as outras dos hipódromos menores, que é o Tarumã em Curitiba e o Cristal em Porto Alegre, também tem suas Tríplices Coroas, mas existe a Tríplice Coroa Paulista, que acontece no segundo semestre agora, e a Tríplice Coroa Carioca, que acontece no primeiro semestre. Então o Boa Bali começa... Por que a diferença? É? Não é a mesma coisa? É por causa do tríplice? Não, é porque cada hipódromo acabou tendo a sua Tríplice Coroa. Diferente do mundo inteiro, nos Estados Unidos só existe uma Tríplice Coroa. É a mesma geração, mesma coisa. É a mesma geração, entendeu? É a mesma geração. Só que no Rio de Janeiro eles vão correr no primeiro semestre. Então, ele vai virar 3 anos. Então, a gente acabou de ter recentemente a Tríplice Coroa Carioca. Agora vai começar a Tríplice Coroa Paulista, que a gente chama. Então, o Boa Bali era um bom cavalo de exceção. A gente já vinha ganhando grande prêmio e ele vai para a Tríplice Coroa. Ele é tríplice coroado, batendo o recorde da milha. E depois disso ele vai para o Grande Prêmio Brasil. No mesmo ano ele é tríplice coroado e depois a última prova da tríplice coroa, que é o Derby, para os machos, corre em maio. E aí em junho ele corre o Grande Prêmio Brasil e ganha. Então ele foi um cavalo de exceção, um fenômeno. Fora Se você da perguntar curva. para o Júlio Bozano qual o melhor cavalo que ele já criou na vida, ele vai falar que foi o Boa Bali. Então assim, a gente não tem um número exato, porque ninguém teve acesso, mas a gente sabe que depois disso o Alvarenga vendeu ele para fora. Dizem que foi por mais de $2 milhões. Com certeza. Entendeu? Então esse Uma é história o dessa, mercado do PSI tem muito isso. Se você tirar um craque muito, muito bom, você vai vender um cavalo por, talvez não por 2 milhões, mas por $500 mil, por $800 mil, a gente vai ter um leque muito grande dessa quantidade de... Então você compra um potro por $60 mil, vamos falar assim, você consegue hoje no PSI comprar um potro muito bom por 60, 50, $100 mil, já É exceção. é exceção, entendeu? E aí você pode vir a vender esse cavalo por essas somas, né? Porque o mercado lá fora paga aí, realmente paga. E o Boa Bali foi para os Estados Unidos e ganhou uma das provas de Grupo 1, que é a principal graduação, lá nos Estados Unidos. Hoje, por coincidência, o ano passado, o Santa Maria recomprou ele e ele está em Bagé. Vai começar a servir. Ele já serviu nos Estados Unidos, poucas éguas, porque o cavalo brasileiro nos Estados Unidos não vão dar tanta oportunidade. Mas certamente o Araras agora vai dar um bom número de éguas, importante éguas para ele servir agora. Então ele começa esse ano no Brasil. Essa eu acho que eu que trafego nos dois mundos, eu vejo um desconhecimento das raças, de como acontece o mercado de uma e como acontece o mercado de outra. Eu que, em teoria, tinha uma proximidade maior, agora hoje já sou proprietário de inglês, mas tinha uma proximidade maior com quarto de milha, não entendia isso. E comecei a entender que talvez um grande gol do puro sangue inglês é essa conexão internacional e que, além dos prêmios que podem ser interessantes ou não, mas talvez se você pensar em retorno financeiro propriamente dito, o grande gol de um proprietário de inglês é tirar um craque e receber no dia seguinte uma oferta do exterior para exportar o seu cavalo. O Zuca teve aqui, a gente comentou sobre isso, o Julinho teve aqui, a gente comentou sobre isso. Você diria hoje, de cavalos de puro sangue inglês brasileiros, atletas, não estou falando de potros, o Brasil manda para fora, vende para fora mais ou menos quantos cavalos? É que assim, a gente tem um mercado muito importante hoje no Brasil, que é o Uruguai. Então o Uruguai tem sido um parceiro importante. Como potro ou como atleta? Como potro, né? Como potro. O Uruguai acaba comprando como potro, porque eles têm as carreiras dele, a produção deles é pequena, né? A produção do Uruguai é pequena, então eles vêm se abastecer muito de potros aqui no Brasil. Então, em números, o principal comprador é o Uruguai, disparadamente. Mas aí a gente estaria falando de potro. De potros. Obviamente, o cavalo, o atleta já corrido, aí a gente vai vender para fora, a gente está falando em Estados Unidos e hoje nós estamos falando na Ásia, né? A Ásia tem consumido uma boa quantidade. Hong Kong e o Japão, eles têm já estão de olho no nosso mercado e adquirindo. Já tem, há alguns anos já vem comprando potros, e aí acabam comprando potros de 400, 300, 500 mil dólares. Então, você tira um potro bom, você pode receber no dia seguinte uma proposta de 400 mil dólares. E para eles é muito barato, né? Muito porque barato. Você está falando assim, você já está comprando um bicho testado. Essa talvez eu acho que seja uma grande diferença do quarto de milha e do puro sangue inglês, que essa conexão internacional de compradores internacionais
atrás de atletas provados aqui no Brasil acontece com uma certa frequência. Eu que agora começo a trafegar no mundo do puro sangue inglês, começo a entender isso, que isso talvez seja o grande gol do proprietário que está visando isso. Óbvio que alguns tiram o craque e não querem vender, mas que vai ter oferta. Vai ter oferta. Quarto de milha não, né? É o criador que leva para correr lá. Né? Marcelo, eu acho que como nós somos, chamando o quarto de milha de uma raça um pouco mais nova do que o puro sangue inglês, talvez a gente esteja num movimento que aconteceu lá pelos anos 80 no mercado de puro sangue inglês. Você teve empreendedores, criadores brasileiros que bancaram a brincadeira de expor, de levar o cavalo brasileiro para ser vitrine lá fora. Hoje a gente tem 2 casos com sucesso, Mizisal, Edberg Verde lá fora, correndo, que são proprietários brasileiros que bancaram todos os custos e levaram esses cavalos para começar a aparecer lá fora, é isso? Exatamente. Né? Hoje, atualmente, estamos com 2, já tivemos quase todo ano, sempre tem alguma coisa. Pouco, sempre tem alguma coisa correndo lá que foi Porto daqui Fino conserva algumas coisas. Sim, mas ele já está criando lá fora, né? Então ele já corre os crioulos dele praticamente, né? Já é um outro mundo. A gente consegue entender que essa correlação, vamos dizer, essa conexão internacional vem em função desses movimentos de desbravadores. A gente teve eu tive com o Julinho aqui, ele falou, não sei se é esse bem o nome que eu poderia usar, mas quase que uma equipe brasileira que foi com cavalos para lá nos anos 80. Não, o Nilcinho falou isso. Nilcinho. E aí você começa a expor a qualidade genética desses cavalos e aí você começa a abrir mercado. Você começa a chamar a atenção do público lá de fora, né, do mercado americano, foi isso. Os criadores brasileiros começaram, assim como o Quarto de Milha está fazendo, o primeiro movimento foi esse. Foi os anos 80, foi mais ou menos. Os proprietários criadores começaram a levar aqueles cavalos que vieram a ganhar o Grande Prêmio Brasil, uma Tríplice Coroa, para correr lá fora, para começar a mostrar para o americano, para quem quer que seja, qualidade. Você cria um animal de qualidade, que ele é competitivo aqui fora, para daí sim o americano começar a olhar, então de repente eu quero comprar isso. Quanto você me venderia esse potro? Quanto? Então vou aqui e vou comprar. Eu pediria aqui uma parte aqui, só para me entender, puro sangue inglês. A origem é a Inglaterra. A origem é a Inglaterra. Nossa origem é Estados Unidos. Então, para a gente levar lá para ganhar deles, não é fácil, porque lá é o berço. Lá está a coisa forte. E aqui a genética, lá eu sei que tem inglês bom lá também. A gente chama puro sangue inglês, mas acho que é só no Brasil que se fala inglês, né? Porque o resto do mundo inteiro é cavalo de corrida, thoroughbred. Então, assim, o mundo inteiro ninguém chama de inglês. Thoroughbred é mais dos Estados Unidos. Não, então, não. Mas o inglês não chama o cavalo dele de inglês. Não. Ele chama de thoroughbred, cavalo de corrida. Só aqui no Brasil que a gente não sei por quê. Você sabe explicar isso? Não sei também por que deve ser por conta da origem, porque os primeiros... Aliás, a origem a sua sigla, né? Associação... Não, é Agência Paulista do Puro Sangue. Agência Paulista do Puro Sangue. A PPS é isso, é agência, né? Agência Paulista do Puro Sangue. Mas isso é engraçado. Eu fiquei um tempo na Europa e aí frequentava os hipódromos lá e é exatamente isso. Só no Brasil que tem essa demarcação territorial de inglês. No mundo inteiro, essa raça é conhecida. Se você for para o Uruguai, se você for para a Argentina, eles também não têm. Não é uma coisa sul-americana, entendeu? Lá eles falam cavalo de carreira, né? Eles falam cavalo de corrida. E por isso, talvez a conexão não seja diretamente com a Inglaterra. Não é. Até porque a origem toda vem lá da Arábia, né? A origem do cavalo não é nem da Inglaterra, né? Vem lá tanto do quarto de milha todo vem ali da Inglaterra. E esse é um outro mercado importante, né? O mercado da Arábia, de Dubai, né? Dubai acho que talvez seja o grande gol para todo mundo. Seja você, de repente, correr uma Dubai World Cup. Eu lembro que uma vez eu convenci amigos de faculdade, quando eu fazia faculdade, eu não trabalhava ainda na empresa, né? Eu só era estudante. Juntei 4, 5 amigos, fomos no leilão, tomar o uísque, vamos comprar um cavalo? Vamos. Mas o que nós vamos fazer, entendeu? Não, eu expliquei para eles, não sei o que, eles já viviam aquele mundo Dubai aparecendo, Dubai, eles queriam saber quando é que eles iam correr a Dubai World Cup. Depois a gente comprou, passou 3, 4 meses, o cavalo ainda em doma, eles queriam saber, mas quando é que nós vamos para Dubai? Falei, calma, que não é bem assim. Não é uma coisa assim, não é tão rápido assim. Se quiser ir para Dubai, a gente compra uma passagem e vai, mas o cavalo ainda vai ter que se mostrar muito para chegar lá e, obviamente... E vai muito cavalo brasileiro correr lá, né? Então, agora nós vamos reabrir esse mercado, né? Porque por causa das barreiras sanitárias, mas agora acho que estão tirando essas barreiras sanitárias. Então, por exemplo, a gente vê muito cavalo brasileiro que foi para o Uruguai,
que está correndo em Dubai via Uruguai, né? Via Uruguai. O potro que foi vendido via para o Uruguai está indo para Dubai, porque o Uruguai não tem essa barreira sanitária, então tem ido. Que é o mormo, né? É, a Era questão forte, do morno. porque o a morno questão do atrapalhou morno. muito, né? Isso. Então, isso aí já estamos em vias de solucionar, já estamos conseguindo resolver. Eu lembro, não vou ser preciso, mas antes dos anos 2000, estar com um grupo de amigos de mercado financeiro, um deles era de mercado financeiro, eles irem em um leilão no Tatersal ali do Jockey de São Paulo, por Ursã Inglês, comprarem um potro, eu não lembro se era 4, 5, 6 sócios, o que foi, não sei se você vai lembrar disso, esse potro chamava Nikolaev, e ele foi convidado para correr em Dubai, e aí foi a turma toda, naquela época era tudo 100% pago. Tudo pago, ainda existe tudo isso, pago. ainda existe, né? A gente tem, para quem não acompanha, a gente tem um cavalo brasileiro que ganhou a Dubai World Cup. A Dubai World Cup é uma prova onde a bolsa é de 10 milhões de dólares, é um número astronômico. Exato. Entendeu? Então, assim, é o grande pote, talvez não é a prova principal, porque hoje já existe a Saudi Cup, né? Porque os árabes gostam de se competir entre si. Mas a gente tem o Glória de Campeão, que é um cavalo brasileiro, e ganhou a Dubai World Cup. Então, e é isso que você falou. Quando você é convidado para correr o dia do festival, o que a gente chama do festival, porque existem várias provas antes do festival. Os cavalos estão lá se mostrando, se qualificando para correr. Se você tiver um cavalo teu qualificado para correr, não a Dubai World Cup, mas as outras provas do dia, a organização do evento vai te dar passagem aérea, hotel, tudo por conta deles. Show. Que legal, meu. Gente, vou fazer uma parte aqui para agradecer um dos nossos apoiadores, Loyal Vinhos. É a loja, vocês vão ter o Instagram deles aqui embaixo. Eles acabaram de abrir uma loja aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Eles trabalham muito bem com vinhos de toda a Europa, inclusive um pouco de América do Sul, e fazendo alguns rótulos com vinícolas brasileiras para festa. Isso hoje nós estamos tomando um Pinot Noir chileno. Muito. Gostaram? Muito bom. Muito suave. Tá aprovado. Por favor, terminem, porque vai ter uma segunda garrafa, porque hoje o episódio é duplo. Aqui Então, assim, é uma garrafa por cada 2 pessoas. Então, Como a gente está em 3, vamos ter que ir para a segunda Vambora. garrafa. Muito bom vinho. Vou agradecer também o nosso segundo apoiador, a Track Capital. A Track Capital é uma boutique de investimento que pode cuidar de toda a tua vida financeira, tanto de operações de M&A, estruturação de fundos de investimento exclusivos, carteira administrada. Inclusive, eu já indiquei, teve uma venda que ocorreu de um cavalo por acaso, por Ursã Inglês, e esse proprietário precisava fazer um recebimento e eles estão estruturando uma offshore lá fora para poder receber, mas eles podem te aconselhar em tudo. É uma empresa com que eu referencio e trabalho há bastante tempo. E na sequência, o nosso novo apoiador Renova Marcas e Patentes, ela que cuidou do registro do nosso podcast, o Pode Velocitar, é registrado e tem a marca garantida pela assessoria da Renova Marcas e Patentes. Inclusive, Marcelo, não sei se você está sabendo, mas a BQM teve um problema gravíssimo com o nome, o registro do Potro do Futuro, exatamente por uma falta de cuidado em registrar essa prova, e aí estão tendo uma discussão, vamos ver o que vai acontecer, mas se tivesse feito o registro antecipado, você não teria esse problema. A Renova, inclusive, lançou uma ação junto com o Pode Velocitar, e vocês vão estar vendo um QR Code na tela, vocês vão poder clicar nesse QR Code, apontar sua câmera para ele, e eles vão fazer, junto com uma promoção com o Pode Velocitar, uma consulta gratuita da tua marca. Então você vai poder já saber se a tua marca está livre em função do nicho que você atua, para você poder pedir o registro sobre ele. Então isso é uma parceria, uma promoção que a Renova Marcas e Patentes está fazendo com o Pode Velocitar, e você vai poder consultar gratuitamente a sua marca, se ela está disponível para que você possa fazer e pedir o registro. O Fábio, um parceiro
proprietário de cavalo de corrida, amigo nosso, vai poder cuidar para você de tudo. Eu indico e referencio. Eles que cuidaram do registro do Pode Velocitar. Obrigado mais uma vez pelo apoio. Isso é super importante que a gente atraia cada vez mais marcas de fora da indústria do cavalo de corrida por acreditar e no potencial desse mercado. Vamos voltar Vamos lá. Temos os dois mercados, já defini que eu vou querer entrar ou em um ou em outro. Provavelmente, se esse programa está subindo aí final de junho, a gente já quase que está passando as safras dos leilões, então a gente vai ficar mais para o ano que vem. Quais os grandes eventos que eu posso, já que eu não vou ter leilão para comprar potro, mas que eu posso me aproximar no segundo semestre no mundo do puro sangue inglês para poder entender, começar a frequentar os respectivos jockeys, você vai me falar pensando em Brasil todo, e Marcelo a mesma coisa, a gente tem uma particularidade do fechamento de Sorocaba para a reforma da pista agora, e ele reabre, e no teu caso, você tem ainda possível. É possível. Em exceção, nesse ano, a gente vai ter um único leilão de potros para o segundo semestre. Sim, né? sem dúvida Me nenhuma. fala você primeiro, depois eu passo a palavra para o Fernão para ele contar um pouco dos grandes eventos para você poder já começar a entender como funcionam os dois mundos. Quando o programa for para o ar, eu vou ter um também que chama Good Reason, que vai acontecer no Jockey também. Verdade. Então já é possível a pessoa entrar nesse nosso Quando mundo, é o né? Good Reason? 3 de julho. 3 de julho. Esse programa vai ao ar, ele está disponível no nosso canal no YouTube dia 22 de junho. Então, se você tiver algum, também me lembra. Então, vamos lá. 22 de junho eu tenho o Good Reason, depois lá em agosto o São Mateus, que é com a inauguração da pista nova, Sorocaba. Voltando à pista depois das reformas. Eu chamo de pista nova, porque eles vão mexer na base. Então não é uma reforma. Reforma é quando você quebra um galho, né? Ali eles vão fazer do zero. Vai mexer do zero e vai voltar com essa prova importantíssima da raça, que é o Potro do Futuro. O leilão do Ovídio era para ser nessa data de 28 de junho, entrou o Good Reason, e ele quis esperar, para fazer o leilão dele na volta da pista. Na volta da pista. Junto com o Potro do Futuro da BQM. De R$1 milhão também de reais a dotação. Fernão, o que a gente tem pensando que nós estamos subindo esse programa dia 22 do 6, resta alguma coisa ainda ou não? Não, já acabou? temos. O nosso calendário é bem extenso, entendeu? O cavalo PSI, ele tem corrida todo final de semana. Não é nem todo final de semana, é praticamente toda semana, né? Então a gente tem corrida, basicamente sábado sempre tem corrida aqui em Cidade Jardim, São Paulo. A gente tem corrida quinta-feira sempre no Cristal, em Porto Alegre. Então a gente começa a semana quinta-feira no Cristal, essa é a nossa agenda básica. Obviamente que existem semanas que acabam tendo mudanças. Então a gente tem corrida quinta-feira no Cristal, sábado em Cidade Jardim e aí domingo, segunda e terça na Gávea. Como é que acontece com o Tarumã? O Tarumã é o hipódromo que dá corrida a cada 15 dias, ele acaba entrando no domingo. Quando ele entra no domingo, a Gávea acaba não fazendo a corrida e se concentra na segunda e terça. Então a gente vai ter corrida praticamente toda semana, quinta, sábado, domingo, segunda e terça. São esses dias. Obviamente que a gente está falando dos grandes eventos. Então o cavalo de corrida está sempre ativo, mas agora no começo de agosto, no primeiro final de semana de agosto, a gente acontece a Copa dos Criadores, que seria o equivalente à Breeders' Cup, né, americana, onde então é uma prova divulgada pela BCC, pela associação, e a gente, assim como nos festivais, vai ter prova da velocidade, prova das éguas, prova da milha e a prova clássica, que é a Breeders' Cup Classic. Isso vai acontecer agora no primeiro final de semana de agosto, aqui em São Paulo esse ano. Esse é um evento que ele é itinerário, então um ano em São Paulo, um ano no Rio, um ano em São Paulo, um ano no Rio, que são os dois principais hipódromos. No segundo semestre, a gente ainda vai ter toda a Tríplice Coroa paulista. E a Tríplice Coroa são 3 provas para macho e 3 provas para fêmeas. Eles não se misturam. Obviamente que a fêmea pode correr o páreo do macho, mas o macho não pode correr o páreo das fêmeas. Então, isso acontece agora, começa em setembro, a primeira prova, outubro e novembro. Esse ano, particularmente, a gente vai ter um grande evento, um importante evento, que é o Latino-Americano. O Latino-Americano, que é uma prova que todo ano acontece dentro da América Latina, e esse ano ele acontece em outubro, no Rio de Janeiro. Então, essa é uma prova super importante, com uma dotação altíssima, vem cavalo do mundo inteiro, da América Latina inteira correr essa prova. Então, basicamente, esse é o nosso segundo semestre, né?
E a gente ainda tem, não esquecendo, os 2 hipódromos que são super importantes para a gente, que é o Cristal e o Tarumã. Os 2 no segundo semestre têm o seu festival. Assim como existe o São Paulo e o Brasil, existe o Bento Gonçalves no Cristal, onde tem também todas aquelas provas de velocidade, enfim, eles têm no Cristal, e no Tarumã tem o Grande Prêmio Paraná. O Paraná ainda tem uma outra particularidade, que ele tem a Pegasus, que é um outro festival que eles promovem também agora no segundo semestre. É super interessante para quem está começando. A Pegasus é no Paraná. A Pegasus é no Paraná, é uma promoção do hipódromo do Paraná. Como funciona? Explica para a gente. A Pegasus é mais ou menos um modelo mais parecido com o quarto de milha, né? Você compra uma vaga antes. É uma bolsa que você faz uma pré-inscrição. Porque isso não acontece. Essa é uma modalidade que não acontece. Para você correr o Grande Prêmio Brasil, você não tem que pagar nada antes. Obviamente que no dia da inscrição existe o que a gente chama de added, né? Que é uma confirmação na inscrição e aquilo volta. Que aquilo volta para a premiação, né? O que você botou volta para a bolsa, né? Mas você não tem que pagar nada antes, você não tem que comprar uma vaga antes. Na Pegasus, sim, você já compra. O ano passado já se vendeu todas as vagas, então já está vendida. Hoje, quantas inscrições ou pré-inscrições a Pegasus trabalha? Você sabe disso? A Pegasus clássica, né? Eu acho que trabalha com 20 inscrições. Eu não sei, aí precisava ver os detalhes lá com ele. Mas é limitado. É limitado. Até porque a gente tem uma limitação de cavalos em pista e eles não podem... E diferente do quarto de milha, pelo que eu entendi quando estava falando, você compra a inscrição e não o cavalo, né? Você compra a inscrição, você nomina o cavalo mais próximo. Tem um período, obviamente, chegando próximo da prova, que você tem que nominar o cavalo e dizer, da minha propriedade... É esse cavalo. É esse. E o que a gente vê também, acontece muitas vezes de ter uma troca, né? Você tem a vaga e eu não tenho o cavalo, mas um amigo teu, um conhecido teu tem o cavalo. Vocês fazem uma parceria e correm. Essa nossa do quarto de milha, você pré-inscreve o animal já. O animal, né? Já está pré-inscrito para correr o ano que vem. Aí é intransferível o animal. Isso. O proprietário pode mudar. Quem confirma pode ser uma outra pessoa. Mas o cavalo que é inscrito nesse grande prêmio. Hoje, você tem as raças têm essas diferenças, cada um tem seus prós e seus contras, mas basicamente o que a gente precisa entender, há uma similaridade para o novo proprietário de concentrações de safra, vou chamar assim, de safra de leilões, de como você deve se aproximar. No segundo semestre você tem bastante coisa interessante acontecendo no Jockey Club de Sorocaba. Se você perdeu a perna desses 2 últimos leilões, de você poder frequentar e depois começar a entender. E eu acho que é muito similar o começo, o início disso, né? Então, eu estou aqui com 2 pessoas que trabalham nesse mercado, cada uma, Marcelo há 33 como MBA, mas muito mais como coisa, Fernão. Mas, pelo que eu entendo, vocês 2 deixaram claro para mim, é melhor ter um aconselhamento. Sem dúvida. 100%. A gente sempre fala, você 100%. tem interesse em comprar um cavalo, busca as informações no site das empresas, seja de quarto de milha, ou seja de PSI, não precisa ser, obviamente, só da PPS, tem as outras empresas, vai buscar informação, vê que leilão que está acontecendo, como é que é a agenda, liga para as empresas para saber e, obviamente, tenta buscar um profissional. Obviamente, se você não conhece, a gente pode indicar um número grande de profissionais e aí você bate um papo com cada um para eles. Conversa com vários e vê quem bate uma afinidade com você. Obviamente, se você está em São Paulo, você tenta buscar um treinador em São Paulo. Se você quer correr o seu cavalo em São Paulo, se você é do Rio de Janeiro e quer correr o seu cavalo no Rio de Janeiro, tenta buscar um profissional que te atenda no Rio de Janeiro. Busque informações sobre que veterinário que vai te atender, como é que você, que tipo de animal você está buscando, né? No PSI, acho que mais ainda, Muito importante. Porque a gente tem uma gama maior, né? Nosso leque é maior, talvez. Mas, assim, busque todas essas informações, vá atrás disso e as empresas estão ali para auxiliar. A gente não vai indicar. O nosso papel não é indicar, compre esse ou outro cavalo, mas é apresentar a você todas essas ferramentas para você ir atrás e se informar. Marcelo, falando de quarto de milha, que me perdoem as canchas retas do Brasil todo, do norte, nordeste, mesmo do sul. Eu, inclusive, essa semana gravo com 2 participantes do mundo da cancha reta. Vou gravar com o Adriano Quadros de Carazinho, presidente do Jockey Clube de Carazinho. A gente vai falar desse mundo. Hoje aqui, por total falta de tempo de que a gente possa mostrar, estamos falando de hipódromo. No caso de Sorocaba,
entra em contato com a MBA vai dizer quais os momentos, os eventos, tem o site do Jockey Clube de Sorocaba para poder entender, e ali você vai poder conhecer e, da mesma maneira, ver quem tem mais afinidade. Hoje, em Sorocaba, a gente tem uma variedade gigantesca de treinadores e alguns são exclusivos de determinados proprietários, outros não, mas você tem essa capacidade de conversar com vários e escolher quem que você... Tem. Então, vários que atendem vários criadores, não são exclusivos são até poucos, mas os grandes profissionais atendem vários criadores, tem competência para isso, né? E lá a gente pode instruir direitinho, ver o perfil que o cara quer. Evidentemente, se tem um que tem muito, não é bom, vamos indicar um outro. Enfim, o que a gente puder assessorar para que a pessoa entre lá com o pé direito é o nosso trabalho. É o interesse. Você pode ir conhecer os potros antes, visitar o jockey, visitar as cocheiras, entender como que funciona. Eu tive há pouco... Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Você pesquisar e visitar, porque assim, se você comprar um cavalo só por impulso, você viu um leilão, gostou e vai lá e vai comprar, a chance de você se decepcionar lá na frente é muito grande. Exato. Então busca informação. Se você tá, é óbvio que a gente sempre falou, vai o teu feeling para comprar um animal, mas busca informação, porque não é só olhei no cavalo, achei ele bonito no vídeo, quero comprar, vou lá e vou comprar e comprei. Você depois amanhã pode ficar insatisfeito e você vai largar isso. É uma atividade super interessante. De uma certa forma, sem ir lá, por exemplo, se a pessoa entrar no site da MBA.com.br, MBA Leilões, mbagl.com.br, lá a gente tem um pré-cadastro. A pessoa manda um dado primários e lá a gente pergunta o interesse dele. Eu quero comprar um cavalo para fazenda. Então a gente vai, quero começar a criar. Aí a gente faz um pré-cadastro, liga para a pessoa e fala, você está querendo o quê? Exatamente. Onde você quer chegar? O que você quer ter? Entende? Quer comprar o quê? Entende? Quer uma égua? Porque quer comprar um animal. Um animal é muito amplo, né? Exato. De potro, de mamana caducando tem. Então é importante, de repente, começar pelo nosso site, né? O senhor também deve ter um pré-cadastro para a gente começar a bater o papo. Quero correr no Nordeste, vamos levar para o Nordeste. Quero ir para lá, quero ir para cá, quero fazer prova. Vamos orientar ele. Prova que eu falo que não de corrida, outra modalidade que o quarto de milha tem. Fernão, agora já preparando esse novo proprietário, vamos lá. Vou falar da parte de saída. O que isso para mim sempre é importante, eu sou um agente de mercado financeiro, então tudo para mim eu compro e vendo. Então eu preciso comprar, mas preciso ter uma liquidez para poder sair. Comprei um cavalo, isso vale para as duas raças. Comprei o cavalo, potencial genético, fiz lá, adquiri 3 potros. Um deu para correr, sigo carreira, os outros 2, isso pode acontecer. Claro. Então ninguém está garantindo que você vai comprar o campeão da Dubai World Cup. Da World Cup. Mas vamos supor, daí então eu preciso sair desse cavalo. Vocês dois, com as suas respectivas empresas, você tem esses leilões de animais. Então, do mesmo jeito que eu entro, eu também posso virar um vendedor e dar liquidez para aquele produto, para abrir vaga na minha cocheira, no meu fluxo de caixa, para adquirir o próximo do ano que vem. Assim que funciona. Sem dúvida. Eu tenho praticamente, acontece a cada 45 dias, eu não vou falar que é uma vez por mês, porque não acaba não acontecendo, mas a cada 45 dias eu sempre tenho um leilão de treinamento. É essa categoria que você está falando. O cara comprou um cavalo, ele ainda está correndo, ele está apto a correr, você quer revender, eu sempre vou ter esse leilão. A cada 45 dias, em média, eu tenho um leilão que você pode colocar e, obviamente, o mercado daí já vai ver o que a gente chama do bilhete, já foi aberto, né? Então a gente já sabe se ele é bom ou ruim e não quer dizer que só vai animais inferiores nesse leilão. A gente já vendeu muito animal bom em leilão de treinamento. A questão de 3, 4 anos atrás, talvez o meu animal mais caro foi uma égua em leilão de treinamento. Um proprietário pequeno comprou e viu que tinha um super bilhete premiado na mão e ele entendeu que era o momento de ofertar. Ele ofertou e foi vendida por R$600 mil a égua. Tá certo? No quarto de milha, os nossos leilões são com essa frequência também e são os mixed, que a gente chama de mixed, porque você acaba misturando com reprodução. A gente acaba não misturando tanto. Obviamente que às vezes aparece... só de não performance? Não, acaba não sendo só de performance. A gente tenta buscar mais de performance porque eu tenho depois outros leilões de reprodução e desmamado
que acontece em épocas mais distintas, até por conta da questão das éguas, né? A gente não vai vender uma égua em qualquer momento, porque às vezes ela está para parir, aí não é o momento certo para você movimentar a égua. Aham. Então, assim, a gente tem esse leilão de treinamento que você pode sair. Você tem uma égua muito boa e você não quer criar. Como é que eu faço? Então, você oferece ela e ela já está em final de campanha, vamos dizer assim, você põe ela tanto no leilão de reprodução, você pode colocar, como no leilão de treinamento, indicada para reprodução. Continuar. E aí sim, os criadores vão se interessar e vão vir buscar, né? Então, tem todo esse mercado. Então, assim, a liquidez é bem boa para você, obviamente, comprou um produto e quer revender, quer sair do cavalo, é fácil, é prático, é rápido. Uma coisa que eu acho muito interessante nos dois mundos, tanto no inglês quanto no quarto de milha, que são raças orientadas para um objetivo que é correr. Estamos falando das linhagens de velocidade. E isso cria um mecanismo, uma cadeia que acaba absorvendo os subprodutos disso, né? Ou para reprodução, ou para vou correr, mas já descobri que não é um craque, mas quero correr nos páreos comuns e vou ficar. Exato. E essa liquidez eu acho bastante importante, que eu já tive amigos que entraram em raças que são simplesmente demonstrativas, que não têm objetivo nenhum, não correm atrás de uma bolsa, de um esporte, de um prêmio, e às vezes o cara mica com aquilo, né? Ele comprou por uma beleza e porque preciso de liquidez e não tem para quem vender. Então, o cavalo de corrida ele tem essa característica, é uma cadeia que se movimenta, óbvio. Um bilhete fechado tem um preço. Depois que você testou, ele tem já outro se abriu, preço. ele pode valorizar ou desvalorizar. Desvalorizar, mas faz parte do jogo. Mas o mais importante é que você tem espaço para abrir, para vender, para abrir espaço na tua cocheira, no teu fluxo de caixa, para partir para o próximo. Isso também deve ser no inglês igual do nosso. De repente, você compra um animal e ele não é tão forte para correr Sorocaba. Exato. Mas corre no outro lugar. Exato. Tem corrida para todo canto. Exatamente. Todo lugar. Então você acaba o cara encaixando ele daquela outra região. Aqui não dá, mas vamos para outro canto. E consegue rodar com o animal, né? Nilcinho teve aqui e contou uma história exatamente dessa de um cavalo dele, que ele teve de um puro sangue inglês. Teve aqui, depois subiu para outro hipódromo e continuou. Virou craque lá. Não, e até a gente tem casos de cavalos que não estão indo tão bem, não estão tão adaptados àquele treinamento, àquele ambiente que ele está vivendo, e a gente tem casos, eu tenho um caso de um cavalo que era nessa situação, ele entrou num leilão de treinamento, foi vendido barato num leilão de treinamento, e ele veio a ganhar o Grande Prêmio Brasil. Mudou de mão. Quem é? Como chama? O Lamico Steve, criação do Julinho, que teve aqui, entendeu? Era um cliente do Julinho que comprou e o cavalo não estava adaptado a ele, foi vendido. Eles sabiam que o cavalo tinha um potencial, mas que eles não estavam conseguindo extrair. O cavalo mudou de treinador, mudou de áreas, alguma coisa aconteceu ali na concepção do cavalo, ele desandou, ganhou e vem ganhar o Grande Prêmio Brasil. Entendeu? O Julinho errou, o cliente do Julinho errou. Não errou, entendeu? Porque não tinha muito. Eles tentaram todas as ferramentas que eles tinham, foi empregado ali, mas... Às vezes é isso, uma mudança de ar para o cavalo acaba mudando. Então a gente tem esses casos, que cavalos que saem e acabam virando. Direto. Direto. Só aumentando um pouco o leque. Você tem lá 10 cavalos na sua cocheira. Você dá atenção para aquele que você acha que é melhor, não dá tanto para aquele. E aquele que sai, aquele lá que saiu. Vai na mão do outro que junta. Eu comecei desse jeito, meu pai. Depois outra hora eu conto. Foi desse jeito. Foi para escanteio e deu certo. E exatamente, acho que no mundo do quarto de milha isso acontece bastante com os países vizinhos, né? O pessoal da fronteira, Argentina, Paraguai, Bolívia, que correm em outras condições, acabam adquirindo cavalos que em teoria seria um grupo 2 em Sorocaba e vão para fora e fazem horror exatamente por correrem em outras condições. Exatamente. Gente, mais uma vez, falando desses dois mundos, vamos recapitular, fazer o processo inteiro. Leilão de potros, primeiro semestre nas duas raças. Entre em contato com vocês para poderem fazerem um cadastro e buscar informação. A gente está à disposição para auxiliar nas indicações, qual treinador, quem vai ser o seu treinador. Porque assim, é uma outra a questão. A gente chama o Uruguai e a Argentina chamam o treinador de cuidador, né? Eles não chamam de treinador. Porque na verdade é aquele guardião, é aquela pessoa que vai cuidar, ele vai treinar, ele é um treinador, é ele que vai...
direcionar como é que o cavalo vai ser treinado, mas ele é o cuidador, é ele que vai cuidar do seu cavalo, ele que vai alimentar, ele que vai guardar na cocheira o potro. Então você tem que ter muita afinidade com essa pessoa. É uma relação de confiança. Total né? confiança. Você está dando a ele um bem que você está investindo uma certa quantidade de dinheiro. Então, você tem que ter uma certa confiança nessa pessoa. Então, procure esse profissional. A gente está aqui à disposição para indicar alguns. A gente não vai indicar um nem dois, entendeu? A gente vai indicar alguns. Vamos apresentar o leque para você, ver mais ou menos o perfil que você está buscando e falar, ó, esse é mais para esse perfil de treinador que você quer, mais para esse perfil. E, obviamente, você tem que montar toda uma equipe, não é só o treinador, tem que ter um veterinário que vai te auxiliar. Importantíssimo. Então, depois você vai começar a vivenciar o mundo do cavalo. E aí você vai começar a entender que tem que escolher o jockey no dia da corrida, não é qualquer pessoa que vai montar, não é sorteado pelo Jockey Club quem vai montar teu cavalo. Você que determinou, obviamente, que às vezes você não consegue que o Moreira monte o seu cavalo, né? É o sonho de todo mundo, o Moreira ou o Ricardinho, que são dois jockeys excepcionais que a gente tem, que às vezes ele já tem outros compromissos. Mas você tendo aquela opção, ele vai te apresentar. Quem vai montar o nosso cavalo? Você escolhe junto com o seu treinador. Olha, posso dar esse, posso dar aquele. Vou oferecer para esse. Oferecer para esse, oferecer para aquele, que é uma parte super importante na corrida. É o piloto do seu cavalo na corrida, né? Então, tudo conversado, né? Tudo conversado. E você viver esse mundo que eu acho que é o bacana, né? Eu brinco, né? Eu falo, eu acho que o cavalo é caro demais para você ir só no dia da corrida. Tem tanta coisa que oferece gostoso. Antes, primeiro, os amigos, a parte do treinamento, esse processo de ajuste, eu gosto de vivenciar isso tudo até o culminado dia da prova. E o vivenciar o antes da corrida é muito gostoso, né? Você sonhar que você vai ganhar aquela prova, você ter aquela expectativa. E marcar o cavalo, ver a evolução do cavalo. Ver a evolução, você convidar algum amigo ou convidar... marcada, ele melhora. Exato, acompanhar treinamento. Não, esse negócio do relógio, você começa a sonhar, você já acha que já ganhei. Só que você não combinou com os outros, né? Não combinou com os russos. Você não combinou com os russos. Você não sabe, você sabe as suas, não sabe a dos outros. O que vai ser. É isso aí. Vamos pensar nesse processo. Fiz isso, indiquei, falei com vocês e tudo mais. Vocês me indicaram. Chegou o momento, eu já estou passando para 2026. Chegou 2026. Todo esse calendário de leilão vai estar no site de cada uma dessas empresas. Exato. E é ali que eu tenho que me guiar, entrar no site de vocês para saber... Para buscar os catálogos, né? Ver as informações, vai ter vídeo, vão ter todas as informações. Normalmente, no Quarto de Milha, o Jockey Club de Sorocaba, ele começa a ser desenhado no segundo semestre, o calendário do ano que vem. Ver as datas, inclusive, né, com os leiloeiros, as diferenças, buscando não trombar com as outras provas. Inclusive fora de Sorocaba. Inclusive fora. O Ceará, normalmente ele espera sair o nosso calendário, que o dele já é automático, tipo assim, o primeiro de janeiro lá não tem erro. O primeiro leilão de março, que é o do Coronel do Primavera, ele é uma semana depois do Vista Verde. Então, o dia que o Vista Verde marcar... O dele já é uma semana depois, já sabe. Já é tradicional. Eles esperam. Saiu, já é automático. Aí, automaticamente, os outros dois é 2 meses, 2 meses. Então, já está tudo engatilhado. No caso de vocês, do Puro Sangue Inglês, existe também um acordo de cavalheiros que não tem cavalamento, né? Não, então, é mais ou menos mantido, né? Aquele Aras que fez o leilão naquela determinada data, ele tem o direito de repetir no ano seguinte. Né? É automático. É automático. Então, tem aqueles Aras que vendem na Semana do Brasil, tem os Aras, que obviamente estão atrelados ao Brasil, e também os que estão atrelados ao São Paulo, assim como tem também da Pegasus e do Bento e do Paraná. Existem leilões nesses festivais. É tudo encaixado, né? Obviamente que acabam não sendo leilões de potro, leilões de treinamento ou reprodução, mas as empresas acabam fazendo leilões nessas datas. Então, assim, já está mais ou menos, obviamente, acordados que no ano... Obviamente que um criador pode resolver mudar, desistir de fazer leilão, e aí aquela data acaba ficando vaga, e aí um outro interessado pode entrar. Mas existe esse acordo de que vamos se manter... O que você fez o ano passado, a gente repete o ano que vem. Vamos pensar o seguinte... Não só para os festivais, mas assim, entendeu? Por exemplo, o Santa Maria de Araras, esse ano, fez na última semana de maio o leilão dele. Teoricamente, o ano que vem, a última semana de maio, ele está programado. Obviamente que se ele resolver mudar para primeira semana de abril, a gente vai ver se está disponível, aquela data, se estiver disponível, ele muda. E aí fica vago para algum outro interessado que queira entrar ou não. Vamos pensar que estamos falando para Brasil. No teu caso é um pouco mais simples, você tem ali o Jockey Club de Sorocaba e você vai falar dos outros do Nordeste. Sou um proprietário,
vou querer provavelmente estar mais próximo do meu cavalo. Já me fizeram essa pergunta no Instagram. Existem diferenças de preço, obviamente atreladas aos profissionais que estão envolvidos e ao prêmio daquele hipódromo. Mas você tem uma diferença de custo de manutenção em cada um desses hipódromos. Como seria no inglês? Aí depois eu chego no quarto de No milha. inglês, hoje o nosso principal hipódromo, né, o hipódromo com um nível mais forte é o Rio de Janeiro, onde estão os principais cavalos. E prêmios. E prêmios, exatamente. No Rio de Janeiro existem duas categorias, vamos dizer assim, tem aqueles cavalos que moram no hipódromo, então eles vão ter um custo de manutenção bem próximos do que acontece aqui em São Paulo, alguma coisa em torno de R$2.000, R$2.500, vai depender muito do treinador, mas não vai fugir disso. Mas existem a categoria dos potros que moram em centros de treinamento. Centros de treinamento ficam na Serra Fluminense. Por que eles ficam na Serra? Para ficar na altitude, aquilo favorece, a gente ainda brincava que era um doping natural para o cavalo. Porque ele respira um ar melhor, ele está preparado. Quando ele desce para o hipódromo, ele vem um cavalo muito mais preparado. O custo na serra chega a beirar R$3.000, R$3.500. Então, é um custo mais elevado do que manter no hipódromo. Outra vantagem de você ter na serra é você fugir do grande verão carioca, né? Porque um cavalo passar 40 graus no Rio de Janeiro, ele sofre bastante. E na serra ele não tem isso. Então, as principais cudelarias, os principais proprietários mantêm os cavalos na serra, no centro de treinamento. Vindo para São Paulo, praticamente é tudo aqui no hipódromo, né? Nós temos hoje o hipódromo de Campinas, que é um centro de treinamento que pertence ao Jockey Clube de São Paulo, mas é um centro de treinamento para o Jockey Clube de São Paulo. E aí vai balizar ali os dois, não vai ter muita diferença de São Paulo ou Campinas. Obviamente que se você tem em Campinas, no dia da corrida, você tem o custo de trazer o potro para São Paulo e voltar com ele. Então isso acaba, no dia que for correr, existe esse custo. Depois nós vamos para os outros dois hipódromos importantes que nós temos, que é o Cristal e o Tarumã. E aí o custo acaba ficando um pouco mais barato. Vamos ficar ali entre R$1.500 e R$2.000. Obviamente que vai tudo depender do cuidador, do tratador, né? do treinador. Ele que vai... O que nós vamos oferecer, a qualidade do serviço que ele vai te dar. Vamos colocar Rio de Janeiro hoje, o principal hipódromo de puro sangue inglês do Brasil. Fazendo um resumo, você tem o custo por volta de 2.500 dentro do hipódromo. E se você quiser subir a serra para ficar numa condição melhor e tal, você vai ter um custo mais caro. Hoje seria o custo mais caro de puro sangue inglês no Brasil, são centros de treinamento. São centros de treinamento. Teresópolis, vai custar ali em torno de R$3.000, R$3.500 por cavalo. Obviamente, quando ele for correr, você também vai ter o custo do deslocamento. Você vai ter que descer com o cavalo no dia anterior para ele vir para o hipódromo e correr. Então tem toda essa... Me corrija se eu estiver errado. Eu vi uma estatística em algum lugar. Óbvio que como é mais caro ficar na serra, provavelmente os melhores pedigrees estão indo para lá porque você tem um valor que você quer aplicar mais nisso. Mas há uma dominância dos centros de treinamento em relativo a vitórias com relação aos cavalos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, é isso. A gente fala, o cavalo do centro de treinamento ele já leva uma vantagem natural ali de ambiente. Se você tirar o cavalo do hipódromo e levar para o centro de treinamento, ele tende a melhorar. Não quer dizer que aquilo vai melhorar, mas ele tende a melhorar. E, obviamente, como o custo é mais alto, os principais cavalos acabam indo para o centro de treinamento. Então, isso também acaba abrindo o leque. O proprietário menor... Aí você não sabe se Tostine é fresquinha porque vende mais. Exatamente. Então, Então, assim, nós contamos com os principais cavalos lá na serra, a tendência é eles ganharem mais. E aí você tem os outros. Naturalmente são mais bem preparados, né? Naturalmente pela própria natureza. Vamos pensar Sorocaba, Marcelo. Hoje a gente não tem centro. Todo mundo que treina os cavalos que correm está dentro de Sorocaba. Dentro de Sorocaba. Não temos e o que a gente estaria falando ali de custo de treinamento? 2.500 a 3 também. 2.500 a 3, é exatamente isso. A gente teve no passado... era de puro sangue. Teve um centro de treinamento em Porto Feliz. Porto Feliz, teve. Que foi Porto Feliz. Mas era de puro sangue inglês. Puro sangue inglês. Puro sangue inglês. Então hoje, Sorocaba, eu tenho que ir para o jockey, tenho que conhecer alguém dali e olhar e tentar escolher qual é o treinador que eu vou deixar. Já é um problema, porque está cheio. Felizmente está cheio, está todo mundo lotado. Agora é a hora da troca, a hora que começa a correr, começa a sair, esses potros que nós estamos vendendo agora, eles devem ir para a cocheira para começar o treinamento em agosto, setembro. Então está chegando a hora de haver esse remanejamento. Vamos falar disso. Primeiro,
Eu tive aqui com o Jonatas, a gente conversou a respeito, o Jonatas, presidente do Jockey Clube de Sorocaba. Sorocaba lotado, sem uma vaga. Eu tive lá recentemente, subindo novas cocheiras, abrindo Estão construindo. Vamos tirar desse ponto. Cheguei de novo. Vamos supor, vou fazer o trabalho inverso. Que eu já tivesse, sou um novo proprietário e já comprei um potro inglês e um potro quarto de milha lá por maio. Uhum. Esse potro não vai para o jockey agora. Nos explique o que eu faço com ele, já que eu comprei esse potro no começo, antes de levar e quando que eu deveria levar para os hipódromos para ele começar a treinar. O que eu faço no mundo do inglês, o que eu faço no mundo do quarto de milha. No quarto de milha é interessante que você converse de quem que você comprou, se você não tem a propriedade, retornar para esse criador. Ele vai voltar para o ambiente que ele está, com o que ele está acostumado. É interessante ele acabar a criação ali. E depois, agosto, setembro, ele vai para o hipódromo para ser domado. Então, é interessante voltar para o mesmo lugar. Se ele tem um amigo que tem um aras, pede para o amigo, ele pode ter uma frequência até melhor de visitar, ver o potro, do que, de repente, da onde ele comprou. No inglês? No inglês, basicamente, também é a mesma coisa, né? É que, assim, com o advento do leilão virtual, às vezes o potro já está no aras, ele não tem que voltar, né? Obviamente, você comprando e combinando com o dono do aras, ele pode ficar mais um período lá no aras, ele fica mais, você... Vamos chamar esse, nos dois casos, de recria? Recria, Então, terminar, recria, né? E, obviamente, depois você pode buscar o Naninho, hoje tem um centro de doma, né? Que era o antigo Vendaval e hoje é São Luís, então você pode, de repente, comprar esse potro e levar para ele, para terminar de criar já vai lá. Para terminar de criar e já começar a doma. É um centro excelente para começar a doma. E aí depois, sim, você tem que levar ele para um lugar. Primeiro ele precisa ser domado. Obviamente que muitos treinadores já têm o seu esquema de doma, né? Dentro dos hipódromos. Às vezes dentro dos hipódromos, às vezes fora. Por exemplo, se a gente pegar o caso do Santa Maria de Araras, que oferta todos os potrinhos machos, ele oferta todos os machos desmamados, mas ele guarda algumas fêmeas para ele. Ele tem uma reserva lá de fêmeas dele. Ele pega as fêmeas dele, ele doma em Pelotas. Para se ter ideia, depois de Pelotas, elas vão para o centro de treinamento dele no Rio de Janeiro, e aí sim, os animais já chegam domados lá para o treinador, entendeu? Então tem ainda todo esse processo. Você pode, obviamente, você pode mandar para um hipódromo menor para ter uma doma. Se você tem um cavalo no Rio Grande do Sul, você não precisa mandar, obrigatoriamente, direto para o Rio de Janeiro. Você pode mandar para o Paraná, você pode mandar para o Cristal ou para Pelotas e fazer o processo todo de doma dele, e depois sim, ele já domado, você encaminhar ele para o teu treinador para ele começar os trabalhos. Então, vai muito daquilo que a gente vem falando da orientação, do que o teu treinador, aquela pessoa que vai te orientar, vai falar, não, traz para mim, porque eu prefiro que eu faça a doma, porque eu quero cuidar, eu tenho uma doma excelente, ele vai te mostrar e você vai entender. Uma coisa que eu acho... Mas em Sorocaba não temos uns ingleses treinando também, né? Tem. Não, eu tenho, minha inglesa está em Sorocaba. Mora em Sorocaba. Está alojada lá. Está alojada lá. E uma coisa interessante nisso que eu vejo, principalmente para o novo proprietário, é que existe uma indústria pronta para acolhê-lo. Existe. Então, não é que vão te entregar um cavalo no teu endereço no CEP aqui em São Paulo, e aí, o que eu faço com ele? Não, existe toda uma estrutura, inclusive de movimentação e de logística. Muito bem profissional. Hoje em dia, tudo muito profissional. Desde o transporte, desde a doma, desde a nutrição, tudo hoje... Eu comprei essa minha égua inglesa no Rio Grande do Sul, em 3 dias ela estava aqui em São Paulo, assim, e sem ter, não conheço empresa de logística, não conheço. Meu treinador, no caso, se mexeu, falou com o transportador, foi para Curitiba, de lá pegou carona no caminhão dos Pelanda, veio para cá e chegou aqui. Então, não existe uma indústria que cuida disso. Circulando. Exatamente. Você não lembra, mas meus primeiros quartos de milha eu recriei no teu Aras, lá em 1999. Eu comprei do seu Nelson Simeone no leilão Super Yearling. E aí, para onde que eu levo? Aí, eu dei uma estudada antes, porque eu sabia que... Vai que não tem tinha potencial, né? Você sabia que tinha potencial. Nesse Super Yearling, ele comprou uma do Nelson Simeone, no mesmo leilão, primeiro, e uma do meu pai, do Balafré. Comprou 2 animais nesse leilão em março de 99. E aí a gente levou as duas para lá. Gold Cash, era isso? Isso aí. Gold Cash. Não correu nada, mas foi assim eu comecei. Mas tinha potencial. Não, mas eu acho que o gostoso é isso, você vivenciar. Obviamente que você não está entrando nisso
para falar, vou comprar um potro para ganhar do Dubai World Cup, eu quero ganhar. Obviamente que isso é o objetivo. Você não compra um quarto de milha para ganhar essas provas principais, né? Obviamente que você quer isso, mas você sabe que vai ter um ganhador. Nós só temos um ganhador por ano. Como o partido é prazer, é hobby. É hobby. Então você vai lá se divertir. E se você sabe, pode te dar um investimento pode te dar um retorno muito grande. E todo mundo que entra e está no circuito, tipo assim, vou chutar, você mais perde do que ganha. Né? Exatamente. Não, é mais o... 500, a gente vende mais 400 cavalos. Quantos viram craque? Então, mas tem os outros grandes prêmios e tudo mais. Então, mas é o prazer. Vou fazer uma observação da minha pessoa. Ganhei poucas corridas, nenhum grande prêmio até agora, mas o prazer que isso me deu... Então, se eu for colocar na balança, se você for analisar o potro em si, aí você pode chegar numa conta de débito negativo. Mas o que isso me proporcionou de conexões, até negócios que eu fiz... Até negócio é fácil, você acaba conhecendo pessoas e o seu rol de... O que eu gostei dele, a palavra mais importante que você falou foi, não ganhei nada até agora. Você mantém o sonho, mantém querer isso e vai buscar isso. E vou dizer... Eu, como sou um agente de mercado financeiro e tudo para mim é uma planilha de Excel, a minha planilha de Excel no cavalo ela é positiva. Talvez não naquele potro, mas no prazer que ele me gerou e muitas vezes nos negócios que ele acaba gerando, conexões fora do mundo do cavalo. Então, exemplo, já fiz vários negócios. Eu não sei te precisar quanto tempo, mas o Santa Rita da Serra, que hoje é um dos principais criadores do Brasil, criou recentemente a Janelle Monet, que foi uma tríplice coroada. O Armando, filho do Dr. Afonso, fala, o Afonso começou comprando cavalo, ele demorou alguns anos para ter a primeira vitória dele, para conseguir a primeira vitória. Não é que ele comprou... Obviamente, quando a gente compra e já ganha logo de cara, é um prazer e aí você vai embora. Mas ele gostava, ele curte, ele sabe, ele vive aquilo, então ele demorou para ter a sua primeira vitória, mas tinha todo um ambiente em volta que ele gostava de circular, de acompanhar, de ver os treinamentos, você de manhã ligar para o teu treinador, eu tenho um cliente... Mas esse é o ponto que você tocou, é o mais importante. O nível de pessoas que você conhece, que você se relaciona, que fica amigo, você... conhece médico, engenheiro, você um monte de coisa que agrega esses valores. E nós temos exemplos ali, no caso de medicina, que dificilmente alguém chegava. Peraí, deixa eu ligar para fulano. Na hora o cara foi atendido. Exato. Entende? Então o relacionamento social que existe é enorme. Fica todo mundo tá no azul. E o vivenciar, né? Acho que é o vivenciar do dia a dia. Então eu tenho um cliente que é palmeirense roxo. E ele fala, Fernando, meus dois prazeres na vida é ver o Palmeiras jogar e falar com o treinador, entendeu? É a fuga dele do ambiente de trabalho dele. Sim, é o hobby dele, ele gosta daquilo. Então, ele gosta de ter, a cada 2 dias, pelo menos, falar com o treinador. Como é que estão os potros? Ele não tem só um, ele tem uma quantidade boa. Então, ele quer saber como é que está cada um. O que nós vamos correr? Como é que está a programação desse, daquele? Putz, aconteceu esse problema com esse. Pô, aquele está ganhando isso. Então, todo esse ambiente... A minha filosofia é exatamente essa. Como... o mundo empresarial, o cara tem a atividade dele, está lá lotado. Eu não fico procurando ele. Quando ele quer, vou falar de cavalo. Aí ele me procura, eu estou à disposição. Exato. Estou ali, ponto. Entendeu? E é o que você deve acontecer com você. Eu trabalho muito no horário pós... Exato. Entendeu? Meu telefone vai tocar às 6 horas da tarde, sábado, depois domingo. Que o cara fez a atividade. Depois que ele terminou o trabalho dele, eu super entendo. Eu falo para os meus funcionários, a gente é um prestador de serviço de hobby. Exato. Então o cara não vai me ligar às 3 da tarde. Às 3 da tarde ele está preocupado com o negócio dele. Sem às 6 da tarde ele parou, terminou o dia dele. Acabou. E eu tenho um cliente meu que me chama no escritório às 10 da noite. Eu vou, o que eu vou fazer? Estou ali, estamos ali para atender e é isso. O que a gente absorve frequentando esses mundos, primeiro, são as suas respectivas pessoas, são pessoas de sucesso em cada uma das suas áreas. Total. Então, mesmo que você não fale de negócio do que está acontecendo, do que esse cara faz ou aquele faz, a energia que gira ali em torno eu acho bastante estimulante. Assim, Sim. Muito. Eu falo, mesmo não ganhando, o cavalo para mim é completamente positivo. Assim, eu não tenho nada para poder falar, nossa, gastei tanto em cavalo, ganhei... Mesmo o que me coletou no entorno de passar, de me visitar, eu quero ver um potro que vai entrar no leilão XYZ.
Meu, esse final de semana é uma viagem, viagem prazerosa que você vai fazer, às vezes com a tua família. Exato, ou não. com amigos. Com amigo ou não. Com parceiros, vamos entrar de sócio, vamos de sócio. Isso gera um relacionamento, assim, não é à toa que a gente está vendo esse movimento todo. Você pode ter certeza que quem trabalha com entretenimento só coloca aquilo que demanda. A gente teve o advento da última série da Netflix, Exato. Em Busca da Coroa. Quem puder, até uma dica, quem tiver Netflix, Em Busca da Coroa. Em Busca da Coroa. Em Busca da Coroa, 6 episódios fantásticos que mostra como que funciona o mundo do cavalo da corrida. É lá nos Estados Unidos, aqui a gente tem as nossas devidas contrapartes, mas eu acho fantástico para mostrar o que isso movimenta. De novo, eu vou fazer uma observação. Talvez esse seja o turf do quarto de milha ou o turf do puro sangue inglês, um dos esportes que mais cresce no mundo todo. A cada ano que passa, a gente vê recordes sendo batidos, bolsas maiores sendo distribuídas, preço médio dos cavalos subindo. No Brasil, a gente tem algumas desconexões por questões políticas e de legislação, que a gente tem que atrair o capital privado para isso, mas se você é interessado, se você tem interesse de participar desse mundo, eu acho que dentro do mínimo que a gente tentou desvendar aqui, fiquem à vontade. Eu vou deixar de novo o site das duas empresas, da MBA e da PPS, as pessoas mais referenciadas para poder te aconselhar nisso. Uma coisa interessante, a gente fala, eu não vou usar a palavra, o adjetivo não, o decréscimo da palavra da coisa, mas vocês estão 1 a 33, outro a 45. Acho que alguma coisa certa vocês estão fazendo, porque se alguém já Espero que sim, exatamente. Alguma coisa, se não tivesse idoneidade para poder correr nesse mundo, não tenha dúvida. Ninguém consegue enganar tanta gente por tanto tempo, né? Então, não tem jeito, não tem pelo como. menos a referência de tempo a gente tem aqui 33 anos, por ser uma raça muito mais nova, e 45 anos dentro do mercado. Então, entrem de novo, vai estar o site disponível aqui embaixo. Entrem, acessem o site, entrem em contato. E o Instagram do Pod Velocitar, o mesmo nosso YouTube, está disponível para vocês nos mandarem. Esse programa, esse episódio foi feito em função disso, em função da enorme quantidade de demandas, de perguntas de como entrar nesse mundo. Existe oportunidade no Brasil todo, então de norte a sul do país você pode fazer isso. Essas duas empresas, elas basicamente dominam os dois mercados, ou do quarto de milha ou do puro sangue inglês, mas existem outras, a gente já falou e vamos falar com todas as outras aqui nesse podcast, mas entrem em contato, ativem as suas conexões. Esse mundo é muito prazeroso, eu sou um exemplo vivo disso. Acho que o cavalo de corrida nos proporciona de emoções que a gente só enaltece as conexões, os amigos, é uma família realmente. As pessoas quando entram ficam há bastante tempo, e se afastam, que foi o meu caso, simplesmente por estar indo para o outro lado do mundo, e depois que eu voltei, cheguei no Brasil, volto de novo. Vários terminam, depois voltam. Voltam de novo. Teve a oportunidade, volta. Volta. É um bichinho muito interessante. Marcelo, vou deixar, a gente já está deixa eu ver quanto tempo a gente está. Estamos indo para os finalmente. Me fala um pouco, dá o teu recado, abre esse mercado do quarto de milha para que as pessoas possam ser acolhidas por você e pela tua empresa. Será um prazer você ter com a gente, né, no caso do interesse do quarto de milha de velocidade, especificamente de corrida. Se você procurar o pessoal do Pod Velocitar, eles vão dar mbagl.com.br, lá tem um pré-cadastro, fala, e aí a gente vai te dar toda a atenção, toda a orientação que você necessita para iniciar aquilo que vai te dar muito prazer, muita alegria e principalmente conhecer várias pessoas de diferentes funções que eles têm na vida, de médicos, engenheiros, empresários. Você vai conhecer um mundo bastante interessante que é além do prazer do cavalo. Fernão, tuas palavras, convide, fala para as pessoas entrarem. Eu acho, mais ou menos o que o Marcelo falou. Eu acho que assim, o convívio com o cavalo, viver aquilo do cavalo, independente da função. Obviamente que a gente sabe que tem outras funções do cavalo, como hipismo, polo, enfim. O cavalo é um ser que está muito próximo
assim como o cachorro e o gato, ele não é um pet que mora na sua casa, mas ele tem uma proximidade muito grande e ele te transmite uma alegria muito boa. Então, acho que viver isso, viver a corrida de um cavalo, independente até, acho que do hipismo a mesma coisa, no polo a mesma coisa, mas viver o dia a dia com o cavalo é muito prazeroso para as pessoas e aproxima muita gente e é aquilo que a gente falou. Vai te trazer amigos, vai te trazer um ambiente bom, vai te trazer expectativas, então é isso, basta você procurar... E hoje cada vez mais a família, né? A família, exatamente, você vê crianças... Importantíssimo. Importante, você vê ali o pai ganhando uma corrida, o filho indo tirar uma fotografia, aquilo acaba a semana inteira, o filho vai chegar na escola contando para todo mundo o que aconteceu, vai levar a fotografia para mostrar na escola e aquilo, sabe, um ambiente... Eu sou um exemplo vivo disso, tô com a minha pequena, a Antonella, acabou de fazer 1 ano, ela fica enlouquecida. Eu digo que ela talvez é uma das pessoas mais sortudas do mundo, que ela nasceu, ela tinha 3, eu não lembro quantos meses ela tinha, a gente levou ela no hipódromo, ela viu uma corrida e eu ganhei a primeira corrida com ela, ainda bebê no colo. Que bom. E eu não sei se isso acabou proporcionando alguma coisa, alguma conexão, mas ela vai no jockey, ela fica enlouquecida, assim, né? Ela precisa tocar o bicho, ela precisa passar a mão e ela quer beijar. Não, então, sim, nós estamos falando de uma criança de 1 ano de idade. O poder que o cavalo tem, não só com nós, mas com as crianças, é impressionante, né? A beleza você dele. Você vê a ecoterapia, né? Exato. Uma das melhores, uma das melhores coisas que tem. Então, assim, a conexão que você tem com o cavalo te gera isso e, obviamente, tem toda essa parte que a gente falou, entendeu? De você ter um investimento, de você fazer outras conexões, de você ter outras amizades, de você poder trazer seus amigos para acompanhar junto com você, você poder trazer, de repente, alguns clientes para acompanhar junto com você. Você tem o teu negócio e você quer convidar um cliente para assistir uma corrida de um cavalo seu, você pode ter certeza que você vai estar agregando isso ali ao teu negócio também. Isso né? é muito usado lá fora, né? Lá fora é muito usado. Nos jockeys lá fora, você tem os camarotes que até mesmo funções, empresas, corporações usam como promoção do mesmo jeito que você leva... no jogo de futebol, num jogo de tênis, em qualquer lugar, você pode oferecer isso para o seu cliente, né? Vem acompanhar, vem vivenciar comigo, né? Falar nisso, Marcelo, Sorocaba a gente precisava expandir aquelas arquibancadas, né? Porque não tá tendo mais lugar ali, né? Porque tá... Vai ser, né? Já tem um projeto ali da continuidade dos camarotes. Sabe onde era a chegada antes ali? Vai ampliar ali, vai até no Salão Verde. Ali vai ter acho que mais 4 camarotes, além do espaço que vai ter também. Nossa, já tá na mira do Jonatas que tá... Eu fui no Mega Race e tava abarrotado. Desde quinta pro leilão, pras corridas, domingo, foi uma loucura, quebrou todos os recordes. Eu sou morador de São Paulo, tive recentemente no Rio de Janeiro, fiquei também enlouquecido com o hipódromo. O hipódromo da Gávea, assim, meu pai falava que é dos hipódromos mais lindos do mundo. Eu vou falar. A arquitetura e o ambiente e a paisagem que você tem. São Paulo também é um hipódromo belíssimo. Ao redor do mundo inteiro a gente tem lindos hipódromos. É um ambiente muito interessante, mas o hipódromo da Gávea é uma coisa... Eu não conhecia. Tem o Cristo ali em cima abençoando a gente, né? Eu não conhecia, fui convidado pelo Raul e só de você olhar naquela reta de chegada e olhar para aquilo lá é impressionante. É impressionante. Temos 2 grandes eventos no Hipódromo do Rio. Agora, Grande Prêmio Brasil. Que já vai ter passado. E depois o Latino-Americano em outubro. Latino-Americano. Esse vale a pena. Mesmo que você queira começar a vivenciar, vale a pena. Pega um final de semana, vai com a família ou com amigos para o Rio de Janeiro, entra no site do Jockey para você ver a questão de dados, ou até pode ligar na PPS mesmo, a gente pode informar. Vai vivenciar, a entrada é franca, não paga nada para entrar. Isso é uma coisa importante. A entrada é franca. A gente acha que está limitado a você ter um cavalo, você não precisa ser proprietário, você não precisa ser nada, você pode ir lá para acompanhar, você não precisa ir lá para apostar, você não é obrigado a apostar. Nada. Tem bons restaurantes, você pode viver aquele dia de corrida para começar a entender, para começar a ver se você... Quer participar deste ambiente. Vale a pena, eu acho que nós somos, esse ano em especial, 2025, a gente está sendo bastante abençoado pelo evento latino-americano.
é a maior corrida de cavalo da América Latina. Exato. Vai estar acontecendo, é uma corrida itinerante e acontece em outubro no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Então, quem é apaixonado, quer conhecer esse mundo, no caso do Puro Sangue Inglês, ou mesmo os amantes mesmo do os quarto amantes do quarto de milha, Olha, entendeu? Assim claro, como o amante vão. do PSI tem que vivenciar esses grandes eventos do quarto de milha, eu acho que isso é uma coisa que também tem que ter mais essa mistura, essas conexões, né? Vou terminar com 2 convites, convidando todos e a turma do Puro Sangue Inglês para o grande evento que resta no final do ano do quarto de milha e fazendo o mesmo para a turma do quarto de milha. No Puro Sangue Inglês, vou convidar a turma do Puro Sangue Inglês e os novos proprietários, Potro do Futuro em agosto. Com um leilão ainda em excepcionalidade, um leilão do Ara São Mateus, acontecendo no Jockey Clube de Sorocaba. Talvez as 3 grandes provas do quarto de milha de R$1 milhão. Essa é a Acontece Potro do Futuro em agosto no Jockey Clube de Sorocaba. A prova mais antiga, vamos dizer, é o nosso Grande Com Prêmio certeza. Brasil, né? Iniciou A prova em 78. Há uma particularidade muito interessante. Ano passado, uma família com sobrenome Pelanda ganha o Potro Futuro no Jockey Clube de Sorocaba, que é a prova mais importante. Alguns meses ou dias depois, vai e leva o Grande Prêmio Brasil com o Bataillé, com o João Moreira. O mesmo sobrenome dos 402. Não é o mesmo proprietário, é o dos Paulo 402 Pelanda, aos 2.400. Né? Exatamente disso. Então, para você ver o quão se nós estamos tentando promover a conexão das raças, existe proprietário, uma família que trafega nas duas e ganhou as 2 principais provas nas 2 raças, no quarto de milha e no Puro Sangue Inglês. Eu disse a ele na época, eu falei, olha, tu conquistou um título que poucos conseguiram. Viu? Nem sei se existe. Será que existe alguém que ganhou as 2 provas? Não sei. Acho que não. Acho que ele é o único. O Gianni era um grande. Mas acho que o Gianni não ganhou de repente no mesmo ano. O Gianni já ganhou o São Paulo com o Jaspion Silent, mas até já não existia mais o Gianni. O Gianni já tinha falecido, né? No PSI do quarto de milha, bastante. É um feito, memorável. Vários têm quarto de milha e PSI. Então, estamos falando quarto de milha, o grande evento, agosto, Potro do Futuro, Jockey Clube de Sorocaba, vão visitá-los. No Puro Sangue Inglês, vamos deixar a excepcionalidade do latino-americano em outubro. Outubro, latino-americano, no Rio de Janeiro. Uma das grandes provas, vou me corrigir, a grande prova da América Latina no Puro Sangue Inglês, esse ano, abençoadamente, acontece no Hipódromo da Gávea. Pessoal, obrigado. Vocês vão ter que voltar aí a gente vai falar individualmente da história de cada um, já que são 30 e tralalá anos, 45 anos. Vou agradecer a todos, obrigado mais uma vez, esperamos ter cumprido uma função de tirar pelo menos algumas das poucas dúvidas que todos os novos proprietários têm para entrar nos 2 mundos. Esse é o Pode Velocitar, a nova casa do cavalo de corrida. Seja Puro Sangue Inglês, seja quarto de milha, as histórias boas vão ser contadas aqui. Obrigado, tchau. Valeu.